Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News, aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Eu quero agradecer imensamente aí aos nossos queridos telespectadores de Itabuna e Ilhéus, os assinantes que nos dão aí uma grande audiência nas duas maiores cidades aqui dessa região, mesmo Cacaueira. Bom, gente, nós estamos ao vivo também agora pelas redes sociais. Você pode nos assistir pelo YouTube, na página TVI Oficial. E, como é novidade, tem pouco tempo que a gente está nas redes sociais, vá compartilhando essa ideia com outras pessoas, pelo menos com mais 5 amigos, parentes, vizinhos, Recomende aí a TVI e curta a nossa página e se inscreva, Faça parte aí, já mais de 11 mil inscritos. Você também pode se inscrever e fazer parte da nossa comunidade. Estamos também aí no Facebook, na página TVI Play Live, e você também pode compartilhar lá, não só esse programa ao vivo, como qualquer outro programa aqui da nossa grade, tá certo? Muito obrigado mesmo. Você também que está baixando o nosso app aí no seu celular, na loja de aplicativos, TVI Play Brasil, muito obrigado. Milhares de pessoas já baixaram aí o nosso aplicativo para assistir a TVI on demand, na forma que você quiser, do jeito que você quiser, a hora e quando você quiser, tá bom? Também estamos na Rede Mundial de Computadores, no endereço tviplay.com.br. Lá nossa programação também é transmitida ao vivo, tem muita informação para você e você pode se atualizar do que está acontecendo aqui na sua cidade, na sua região, na Bahia, no Brasil e no mundo, através do Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que está aí gratuitamente para você na nossa página, tá bom? Então você fica atualizado minuto a minuto o que está acontecendo no mundo inteiro, através do Jornal à Tarde, gratuitamente. Então, esse é o nosso recado inicial para você. E o programa de hoje vai destacar aqui nossa querida Itabuna, como sempre, eu disse aqui ontem, a TVI, ela é genuinamente itabunense, e por isso ela divulga Itabuna 24 horas por 24. Então, é o tempo todo Itabuna, mas claro que no aniversário a gente faz uma homenagem mais especial, à nossa querida cidade. E hoje convidamos aqui a professora Lourdes Bertol, que a Bárbara vai apresentar daqui a pouquinho o currículo dela aqui para você que não conhece. Eu falo professora porque é uma profissão nobre e eu tive o prazer e a satisfação de ter sido aluno dela, Ela era aluna da rede particular, mas por uma graça divina, acho que ela foi dar aula provisoriamente no colégio estadual, onde eu estudava quando cheguei a Itabuna, e eu tive esse imenso prazer, de aprender aí muito de geografia com essa grande professora. Então, é muito nobre essa profissão e a gente fica muito feliz, em receber essa professora aqui. Não é isso, Bárbara? Bom dia. É isso, Barbosa. Bom dia, Barbosa. Bom dia a você que está acompanhando o programa TVI News. Nós temos notícias hoje. Vamos falar do Cacau, vamos falar do aniversário de Itabuna. São 113 anos de emancipação política, Itabuna está completando amanhã, dia 28 de julho. E hoje nós temos também a programação aqui com muitas novidades. Vamos antenar você sobre as notícias locais e muito mais. Ok. Então, Itabuna hoje vai ser o tema principal do programa. Vamos falar também do artista Renati, que é um artista plástico aqui da cidade, Tem também uma entrevista aqui de alegria, de risos. A gente vai falar aí do Palhaço Linguiça. Enfim, o programa hoje está repleto de notícias, variedades para você. E a gente já começa aqui falando de previsão do tempo, para saber como é que vai ser o tempo hoje na sua cidade, aí na sua região. E vamos falar também de Salvador, a nossa capital. Bárbara. Vamos sim. Previsão do tempo para Ilhéus, temperatura máxima 26 graus, mínima 22 graus, probabilidade de chuva 94%, tempo chuvoso em Ilhéus. Para Itabuna, temperatura máxima 25 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 84%, tempo chuvoso em Itabuna. Guararema, temperatura máxima 25 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 62%. Em Itacaré, temperatura máxima 24 graus, mínima 23, com probabilidade de chuva 92%. Tempo chuvoso em Itacaré. Para Itajuípe, temperatura máxima 25 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 75%, tempo chuvoso em Itajuípe.
Ibicaraí, temperatura máxima 25 graus, mínima 19, com probabilidade de chuva 50%, tempo também chuvoso em Ibicaraí para todas essas cidades. Canavieiras também chove, máxima de 26 graus, mínima 21, com probabilidade de chuva de 49%. Em Salvador, temperatura máxima 27 graus, mínima 24, com probabilidade de chuva 92%, previsão de chuva em Salvador. Para Porto Seguro, temperatura máxima 26 graus, mínima 20 graus e probabilidade de chuva 13%, tempo parcialmente nublado. E em Vitória da Conquista, máxima 24, mínima 16 e probabilidade de chuva 7%, o tempo por lá também parcialmente nublado. Só para completar aqui a informação de Itabuna, né? Nesse momento aqui em nossos estúdios, no Alto da Comunicação, no bairro de Fátima, bem próximo ao município de Ilhéus, os termômetros estão marcando 24 graus, a sensação térmica é de 27, com a umidade relativa do ar de 71%, uma boa, né, umidade do ar. Aliás, aqui sempre foi muito úmido, né? Aqui na cidade, estamos na Mata Atlântica, então é um privilégio para a gente não tem problema aqui com a umidade. Como eu disse, a sensação térmica é de 27, a velocidade dos ventos nesse momento é de 10 km por hora, normal. Eles estão soprando aí de sul para o norte. E hoje o dia promete chuva aí, né, a partir das 11 horas, né, mesmo horário de ontem, deve voltar a chover. Aí chove até a madrugada, viu? Agora depois, a partir da terça-feira, Itabuna não chove durante toda a semana, vai ser nublada, parcialmente nublado, né, mas o sol aparecendo forte. A frente fria já está se deslocando aí, já está na altura do Recôncavo Baiano, indo em direção a outros estados aí do Nordeste, né? Então você que não prefere o sol, prefere aí a temperatura mais quente, né, a partir de terça-feira, né, o sol volta a brilhar muito forte aqui na cidade. Aliás, a partir de amanhã, né, vai ser tímido, mas já volta aí o sol e a temperatura oscilando aí em torno dos 27 a até 30 graus, chegando na máxima. Bom, gente, vamos começar aqui o programa de hoje, né, falando aí sobre Itabuna, sobre essa festa de aniversário de 113 anos. E vou cumprimentar agora, né, com muito prazer aqui, a professora Luz Bertol, que está aqui com a gente e vai falar sobre suas publicações. Ela que é membro também da Academia de Letras de Itabuna. E queria dizer, professora, que é um prazer recebê-la aqui e agradecer a sua presença. Muito obrigado. Pode olhar para ali. Pode falar aí no microfone. Bom dia. Bom dia a vocês aqui do estúdio. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. E você está falando sobre as obras, né? Bom, eu sempre gostei muito de ler, de escrever, desde quando eu morava na roça. Quando eu não tinha nada para ler, eu pegava a cartilha e ficava lendo. Então eu sempre gostei muito. Uhum. E aqui em Itabuna, depois que eu entrei na UESC, aí eu comecei a escrever quando eu fiz o mestrado, né? E depois eu continuei. E sobre Itabuna, então, são 4 livros, né? Uhum. O primeiro foi o centro da cidade, que se refere se refere às principais praças do centro da cidade, que foi no meu mestrado. E eu trabalho sempre, os meus livros sempre têm a ver com a fenomenologia, com a semiótica e com a percepção. Por isso aí, signos e significados do centro, né, da cidade. Depois, o outro livro, o seguinte, foi com Maria Palma, professora Maria Palma, o professor Gilmar e a professora Clarice, que é de Itabocas a Itabuna. Todo o percurso de Itabuna desde quando era Tabocas. E tem textos também do professor Agenor Gasparetto e do menino, como chama? João. Né? Do João Andrade. É. E depois, como eu era muito amiga do Walter Moreira, gostava muito das obras dele, então eu escrevi sobre Itabuna a partir das obras dele, a partir das poesias de Ciro de Matos, e do que tinha nos jornais. Eu fui procurar, né, e fiz esse livro, A Cidade em Tela, né, Walter Moreira e Itabuna. E como a filha dele, a Elizabeth Moreira,
me cedeu muito material, aí então ela está aí comigo também, porque, é claro, sem o material que ela me cedeu, eu não poderia fazer. Então, a história de Itabuna também, História e Geografia, está retratada nesse livro. Né? Então, são 3 especificamente sobre Itabuna. Agora, no doutorado, eu trabalhei com a região cacaueira da Bahia, também na questão, no viés da fenomenologia e da semiótica. Por isso, aí tem a saga, percepção e representação. Né? Então, foi um trabalho de 4 anos que eu andei por essas fazendas todas não, né? Mas muitas fazendas, exatamente na época do problema, por isso, dos coronéis à vassoura de bruxa, esse período que eu trabalho. Foi uma experiência fantástica, né? E o livro me dá, eu gosto muito dele, porque além de ter me dado trabalho, me dá muito prazer em ver o quanto, né, eu pude pesquisar e o quanto eu aprendi com isso. Né? Porque eu sempre tive a ideia o seguinte, bom, eu estou afastado da universidade para fazer um doutorado. Não é justo que eu termine e deixe na gaveta. Então eu tenho que retribuir aquilo que eu fiz durante esse período, graças a todo o apoio que eu tive da universidade, do estado, né, da família, enfim, que eu fiz lá em Aracaju, né, no Sergipe. Então ali tem toda a história, quer dizer, claro que há muitas coisas, a gente não consegue fazer tudo, mas desse período dos coronéis até a vassoura de bruxa. Interessante. Ontem até eu abordava isso aqui com a professora Janete, doutora também, né? Doutora também. Doutora ela Janete. Em História, eu em Geografia. Exato. E eu falava sobre esse capítulo, né, da nossa história aqui, que marcou muito. Inclusive coincidiu também com um lado positivo aqui de Itabuna, que foi a chegada da televisão, né? Nesse polo de comunicação. Agora, doutora, né, eu queria a senhora falasse um pouco, né, dessa questão porque é um olhar artístico acima de tudo, né, porque assim, às vezes você passa no centro da cidade trabalhando, vivendo o dia a dia ali, na rotina, e não observa, né, com esse olhar poético, esse olhar artístico, essa questão da semiótica, como ela falou, né, o que a cidade tem de melhor, o que podemos enxergar de positivo, né. Então, às vezes você só vê ali problema, negócio, loja, asfalto e concreto. Mas a gente tem que ter um outro olhar para a cidade, né? Eu aprendi isso até na escola, inclusive, que quando você olha para o rio, você pode ver várias situações, né? Você vê o rio como um manancial de água, mas você pode ver o lado poético da história, onde até uma mulher lavando roupa vira uma arte. Então eu queria que a senhora falasse um pouco desse seu olhar, né? Dessa semiótica, como a senhora construiu isso aqui na cidade. O interessante é o seguinte, porque quando eu comecei a fazer o mestrado, eu falei, meu Deus, eu vou falar sobre o quê? Aí um dia eu levantei bem cedo, umas 5 horas da manhã, e fui andar pela Cinquentenário. E andando pela Cinquentenário, eu comecei a olhar, assim, não as casas e a rua, mas o que é que tem aqui? Aí me veio a ideia, eu vou procurar saber o que as pessoas daqui encontram de interessante. Aí por isso que eu trabalhei sobre, principalmente, as praças, né? As praças da cidade. Mas por quê? Tudo que você tem, um monumento, uma praça, uma rua, elas falam, elas têm uma história. Agora, como é que você sabe? Se você olhar para ela e se você prestar atenção. Por exemplo, aquele primeiro prédio que foi construído aqui em Itabuna, que é aquele que é na esquina da Praça Dame com a Cinquentenário. Naquele prédio você tem um grande painel. Né? E nesse painel você tem representada toda a história do cacau, no sentido desde quando ele é plantado até quando ele é exportado. Se você olhar lá, você vai ver toda essa história. Todo o ciclo. Mas quantas pessoas param para olhar isso? Ninguém para. Outra coisa, uma vez já eu discuti lá, eu falei, gente, isso aqui é um monumento, isso aqui tem que ser preservado. Aí fizeram uma proteção, mas o que as pessoas fazem lá? Os vendedores estão lá, eles jogam coisas lá dentro. E o artista que fez essa obra, ele depois fez em Salvador, em Paris, nos Estados Unidos, em Londres. Então, é um artista, inclusive no livro tem toda essa informação, eu não estou lembrando agora direito o nome dele. Certo. Mas, então você vê isso. Outra coisa, se você passava, né, no Jardim do Ó, tinha um monumento lá,
que eu peguei desde o início. Aí tem a fotografia do original. O que era aquilo? Era um símbolo, parecia uma colher. Era uma colher. Por que tem esse monumento aí em forma de colher? Aí eu fui procurar saber. Porque o prefeito que se candidatou na época, ele dizia assim, gente, essa campanha vai ser fácil demais, eu vou ganhar de colher. Realmente ele ganhou, então fizeram a colher. Aí quando houve uma reforma, tiraram aquela colher que estava estragada e fizeram uma estilizada. Nessa reforma de agora ela desapareceu. Desapareceu, é verdade. Desapareceu. Aí eu fui procurar saber por quê, aí a informação é que ela estava muito estragada, não tinha como recuperar, mas como é um símbolo da cidade bem daquela época, poderia ter feito uma outra como fez da segunda vez. É uma estilização, mas, enfim, né? Aí. E você, em todo lugar que você passa, você vai ver, você vai ter a informação se você procurar. Como é que eu vou ajudar uma cidade a ser limpa, a ser bem arrumada? Se eu conhecer a história dela, se eu saber o que tem ali. Outra coisa, a Praça Santo Antônio. Tem um monumento lá, que a gente chama de Erma, né, que é feito com duas... um monumento que você tem... Qual é o material daquele granito? Granito. Então, na parte horizontal do granito, tem um mapa de Itabuna daquela época. Chamado ali o Marco Zero, né? Marco Zero. E tem uma parte, um pedacinho lá, um sinal em bronze, que indica a primeira escola pública de Itabuna, que é a Lúcia de Oliveira. A Lúcia de Oliveira. Está lá. Estudei lá. Né? E a parte vertical, né? Vertical é o fundador da cidade, né? Firmino Alves. Ali também, são os taxistas que ficam ali. Eu já perguntei uma vez, vocês ajudam para conservar isso aqui? Porque vocês ganham dinheiro aqui. Não é? Tinha lá 3 árvores. Tem uma sorveteria também ali, né? Tinha 3 árvores ali. Que era um pé de cacau, né? E agora elas já desapareceram. O que você tem de importante? A Danúbio, né? Que hoje é uma sorveteria. Então, na frente, a igreja, que é chamada de Santo santuário. Antônio, Não seria nem um santuário. O santuário, quando teve um milagre, né, mas não houve. Mas está o nome de santuário. Foi o centro da cidade, no início foi ali. A primeira praça, a Praça Olinto Leone e a Praça Santo Antônio. Interessante, viu? Agora esse painel que a senhora citou aqui, está até na capa do seu livro, né? Que eu mostrei aqui. Na capa do livro. Ele foi construído com um mosaico, né? Exatamente. Um mosaico. E na hora que você passa lá, se você observar com atenção, você vai ver que tem desde o plantio até a exportação. Todo o processo. Eu reparei isso logo quando eu cheguei em Itabuna, eu achava lindo. Agora eu estou observando aqui, está até na foto do livro, né? Já falta um pedaço, quase um metro quadrado, né, rapaz? Isso aqui tinha que ser restaurado. No antigo CNPC, que hoje é a Receita Federal, tem um mural também grande que foi feito por Osmundinho, que também conta toda essa história. E também eu vi um outro mural parecido com esse, lá na Casa dos Vereadores, lá na Câmara Municipal, lá em Camacan. Em Camacan, né? E você vai no escritório da CEPLAC que existia aí. Tem também uma imagem que foi feita lá, também por esse menino, Fundinho. Um deus fruto do cacau, né? Com um pé de cacau oferecendo. Tem coisas lindíssimas aqui, só que as pessoas tudo está abandonado, infelizmente, né? Aqui no livro tem até a Alameda da Juventude aqui no final, né? Abandonada também. Tem uma foto aqui que a gente até comentava ontem aqui no programa, que é da antiga Praça José Bastos, né? Sim. Que era linda essa praça, né? Várias alterações, várias alterações. Agora ficou muito bonita também. Mas eu já percebi que alguns bancos as pessoas já estragaram. Então, eu falo assim, o governo não cuida, mas as pessoas não cuidam. É questão de educação, né? Questão de educação. Que é público, se é público, é meu, é seu, é dela, é de todo mundo. É verdade. Mas é o vandalismo, né? Infelizmente... Todo mundo tem que cuidar, porque se não cuidar... Se não cuidar, acaba, né? E a Praça Santo Antônio está aqui também, né? Ali as praças do centro, só não está a Laura Conceição, que é em frente à Catedral. As outras estão todas. Muito bom, viu? Só no centro. E quem quiser, professora, está assistindo a gente agora, que às vezes as pessoas só despertam para isso quando está na época, né? Aniversário de Itabuna, eu queria ver alguma coisa da história de Itabuna, né? Se a pessoa quiser comprar, adquirir esse livro para ter acesso a essa história dessa forma, né?
colocado aqui, semiótica, ele adquire aonde? Olha, uns já estão esgotados, já foram para a segunda edição, terceira edição, enfim, mas a UESC agora está com um problema para poder fazer de novo, mas normalmente é lá na UESC, né, que eu não vendo os livros. E também se entrar no site da UESC, na parte lá da biblioteca, quase todos eles estão para download. É? É. Gratuito? Interessante, viu? Aí, você que está assistindo a gente, né? Pode entrar aí agora no site da UESC e biblioteca, né? E lá você vai encontrar o download. Aqui tem uma foto também do Teatrinho ABC, o antigo Teatrinho ABC, que foi demolido por Fernando Gomes. E ele ficou com a consciência pesada, né? Até o dia que ele conseguiu devolver um teatro para Itabuna. Eu acho que ele viveu para fazer isso porque ele ficou muito arrependido de ter destruído. Porque era um símbolo da cidade, né? Assim como o Castelinho também, que derrubaram da noite pro dia. Também eu falo sobre isso. Comentamos ontem aqui no programa isso também, né? Que a Antonieta estava aqui e ela era, na época, assessora de imprensa de Ubaldo Dantas, né? E ela chamou a atenção de Ubaldo foi lá e mandou o projeto para a Câmara para tombar o teatrinho, mas na calada da noite eles destruíram, né? Hoje funciona uma funerária lá. É incrível como aqui as pessoas não valorizam muito, talvez pela idade da cidade, né? Muito jovem, as pessoas não valorizam história, né? A história da sua cidade. Mas no Brasil, de maneira geral, assim, você vê Salvador, que é antiquíssima, quantos monumentos importantíssimos estão abandonados. É verdade. Estão ocupados por pessoas da rua, enfim. Então, eu sempre digo o seguinte, se você não conhece o lugar que você mora, você não se importa se ele está bom, se ele está ruim. Então, é importante a consciência de cada um. Né? Por exemplo, quando eu dava aula na UESC, muitas vezes eu trazia os alunos exatamente para isso. Eu não falava nada, eu falava, observe. E eu fazia muitas vezes assim, vocês vão prestar atenção nos cheiros. Vocês no que vem, vocês no que ouvem, vocês no que sentem. Professora, como é que eu vou saber como é que eu sinto? Não sei, se vire aí, desculpa. Então, ou então para observar alguma coisa. Vamos olhar tal lugar daqui. Depois eu subi as escadas, depois eu ia até na torre, para ver que, olhando para o mesmo ponto, em situações diferentes, você tem visões diferentes. Então, às vezes a pessoa briga por uma coisa que está lá, só que como eu vi daqui, eu não enxergo, mas se você olhou de cima, você vê. É verdade, Então, eu fazia muito isso. Isso quando dava aula no GAM, uma vez eu botei os meninos na rua e o trânsito teve que parar para eu poder trabalhar com eles a questão de orientação. Como é que eu sei onde é o leste? Como é que eu sei? Porque só falar na sala e desenhar no quadro, né? Mas você chegar aí e mostrar, é diferente. E tudo tem várias faces, né? Tanto o ser humano como a cidade, tem que mostrar tudo. Em qualquer disciplina, da matemática, a geografia, a história, você pode fazer isso. Qualquer disciplina. Exatamente. Que aí a pessoa passa a prestar mais atenção nas coisas. Que normalmente, se você vai na rua, você vê só aquilo que você está procurando. Exatamente. Você viu outra coisa? Não. Por quê? Porque eu só estava focado naquilo que eu estou procurando. É verdade. E agora com o celular na mão, então... esquece tudo. A pessoa não triste, deixa de até se enxergar, para só olhar o celular. Aí eu vou num lugar e eu tiro fotografia assim, e aí o que você viu mais? Depois não tem mais nem a fotografia e nem viu lá. É verdade. Essa é a verdade. E olha, gente, você precisa ter também essa identidade cultural com a sua cidade, com o seu meio onde você vive, né? Porque você às vezes sai daqui, gasta dinheiro, vai, eu quero ir a Paris ver a Torre Eiffel, né? Aí você gasta, mas você não conhece a própria região onde você vive. Então você não tem identidade, né? E olha que eu não sou da região, quer dizer, eu já moro aqui há 45 anos. Mas eu sou do Rio Grande do Sul. Né? Mas eu estou escrevendo sobre lá, não, eu estou escrevendo no lugar que eu moro. Exatamente. Né? A senhora criou a identidade com a região, exatamente, né? Exatamente. E aí de quem falar mal de Itabuna perto de mim. Uma vez no aeroporto, alguém começou, eu falei, como é? Você conhece, você já foi lá? Então, por favor, não fale mal. Deixa que eu falo, né? Mas você não pode, não. Eu já não falo, imagine você que vai falar. Certo. Olha, tem esse aqui também de Itabocas, a Itabuna. Ontem a gente falava o que é taboca, né? Porque tinha tabocas e taboquinha, né? E aí era uma divisão que tinha na cidade. E depois, eu até comentei aqui, doutora,
Hoje Itabuna não fala mais nada de Itabocas. A gente tem uma vila em Itacaré, mas não tem nada aqui, né, com esse nome. E a origem da palavra Tabocas? É interessante, sabe? Não, eu queria até que a senhora falasse. Há várias versões, mas uma delas é o seguinte: quando eles estavam começando a arrumar essa região, as árvores que tinha do outro lado do rio, do lado do Góis-Calmon, que começou ali, né? Na Marimbeta, né? Que hoje é o bairro da Conceição. Conceição, Então, toda vez que eles iam dar uma machadada, ele fala assim, deu uma taboca. Quantas tabocas você deu? Olha, ele tabocou lá. Aí, né, essa é uma das versões, das interpretações. Né? Assim como a palavra Itabuna, né? Ita quer dizer pedra e Buna preto. É uma palavra indígena. Pedra preta, por quê? Porque aquelas pedras que eles viam no rio, elas tinham cor preta. E até hoje, né? Quando aparece ali, são as pedras pretas. Daí, então, isso que eu falo, que você mora... Mas o que significa isso? Sei lá. Sim, mas você procurou? Procurou saber, Agora, aí as pessoas têm... Essa que é a história. As pessoas têm muitas informações. Mas e o conhecimento você tem? Exatamente. Qual foi a referência, né, que você pegou essa informação? Eu sei que tem isso, mas significa o que é isso? O que é aquilo? Interessante, né? Sempre, e aqui nesse livro a senhora aborda mais o aspecto geográfico, Geográfico e histórico. E aí tem um texto, mais lá no final, do Gasparetto, que ele comenta sobre a birra de Itabuna com Jorge Amado. Pois isso é interessante o texto dele. E o João Cordeiro, ele contribuiu também com um texto, que a gente colocou aí, que é sobre os padres, né, os capuchinhos que chegaram lá em Ferradas. Ele também fala sobre... Porque a origem de Itabuna, todo mundo sabe que na realidade foi Ferradas. Né? Ali era o posto, né, que chamava entreposto, né? Era um entreposto e o pessoal parava para ferrar os cavalos ali, né? Exato. Aí o nome... Ferradas, exatamente. E a Lourdes também é geógrafa, Barbosa. Ela é geógrafa, professora, escritora, né, Lourdes? Sim. Tudo isso. A gente está falando aqui da face da escritora, né? Com o lado poético, né? Também o lado da semiótica, como ela falou, que é uma técnica importantíssima para essa questão. Eu gosto muito de trabalhar com a percepção, né? E representação, uma coisa que ela me chamou a atenção, ela falou assim, nós vimos lá no livro vários desenhos que os alunos fizeram, no livro sobre a vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa. Então, porque nós sabemos que a vassoura de bruxa, isso já foi constatado, foi trazido. Foi criminosa, né? Na revista Veja já saiu isso. Né? E eu também fui lá na CEPLAC, procurei saber. E eu conversando com algumas pessoas, falei assim, professora, eu vi esses dias uns ramos amarrados no cacaueiro. E era isso. E foi ao mesmo tempo, porque nós sabemos que foi... As primeiras mudas de cacau trazidas para cá foi o Luiz Frederico Varnon, um francês, trouxe do Pará para o Antônio Ribeiro, que era dono da fazenda Cubículo em Canavieiras. Foi o primeiro que trouxe... quer dizer que não era uma planta nativa daqui, não. O cacau é nativo da Amazônia. Da Amazônia. Então ele trouxe, porque nessa época o cacau já estava conhecido, né? Isso foi em 1746. Nessa época, Canavieiras pertencia ainda ao território de Ilhéus, assim como Itabuna. Tudo era capitania hereditária, né? Então foi na fazenda Cubículo, o primeiro lugar da Bahia que foi plantado o cacau, trazido por esse senhor, o Luiz Frederico Varnon, era um francês. E trouxe para essa fazenda Cubículo. E aí depois daí se espalhou, né? E depois se separaram, formou o município de Canavieiras, mas ela desenvolveu mais realmente onde hoje é a região de Ilhéus. E quando veio a doença, porque houve várias, né? Durante a história. Foram várias pragas, nesse período já nós tínhamos, foi em 1989. Foi. Nós já estávamos com um período de baixos preços, de concorrência por causa do cacau da África, né? África. E dá para provar, porque como é que o fungo do cacau se espalha? Através do vento. Do vento, Surgiu ao mesmo tempo em Uruçuca e Camaquã. São quase 200 quilômetros de distância. Como é que o vento... ia trazer, tem regiões elevadas. Elevadas. Né? Como é que ia, ao mesmo tempo,
passar, né? Então. E a gente já conhecia a fama dessa doença lá no Pará, né? A praga já estava lá, já tinha sido até erradicada lá, né? Não, eles nunca erradicaram, eles nunca conseguiram, né? Eles conseguem conviver. Conviver, né, com a doença. Porque o primeiro lugar que foi descoberta foi no Suriname, né, depois no Equador, depois num outro lugar aí perto da Venezuela. E quando veio, claro que foi descoberta lá, mas na Amazônia era normal. Era normal. Hoje eles sabem como conviver, como, né? Mas aqui foi trazido. Foi trazido, Não tinha como, que trouxe, mas aí cobriram tudo, enfim. Ô, professora Lourdes, e descobriu qual foi a intenção dessa... Era política, segundo a denúncia da revista, né? E a Polícia Federal, inclusive, entrou no caso e tudo, né? Olha, um dia, num domingo, um grupo, isso aí é comprovado, eu conversei com várias pessoas. Um grupo saiu amarrando isso nos cacaueiros. Achando que não tinha ninguém na cidade. Que ninguém sabia. Aí tinha um guarda que andando e ele descobriu. Aí o que sobrou, eles deixaram lá. Esse guarda pegou e deixou em cima do escritório. Depois chamaram a polícia, tudo, mas aí... porque foi político. E naquela época se dizia muito que os coronéis do cacau que escolhiam os candidatos para ser deputado, para ser prefeito, quem financiava as campanhas. Então, por isso. E aí naquela época estava chegando os partidos chamados de oposição, né? Que era o PCdoB, o PT. E aí eles não tinham chance, não tinham espaço na política. Porque achou que com isso eles iriam conseguir... Mas aí depois deu no que deu. Arruinou a região. Tem um documentário feito pelo pessoal do Cacau, que na época eu fazia parte, era a lista do Cacau. Eu esqueci o nome do autor, mas eu acho que vocês já viram, chama O Nó. Já vi. A gente já exibiu aqui na TV, inclusive. Gente, é exatamente, muito interessante. Inclusive no dia que eles mostraram pela primeira vez, eles me chamaram para ir lá assistir. É emocionante. Esse documentário... Um ato humano deliberado. O nó, um ato humano deliberado. Por quê? Porque foi amarrado e foi de propósito. De propósito, né? Foi criminoso. Então, criminoso. O vídeo enfim, aí o que aconteceu com isso? Êxodo rural, muito grande, êxodo rural. Favelização das propriedades. E a favelização das cidades. Exatamente. Porque todo esse pessoal saiu para Itabuna, para Ilhéus, para morar, para estudar, para trabalhar e não tinha onde morar. Foram muitas as consequências, né? Até hoje, né, a gente vive consequência disso. Esse livro que Barbosa está segurando, professora, aqui tem uma pesquisa que ela realizou com relação à produção do cacau antes e depois da vassoura de bruxa. Que era... Mas em 1984 e 85... a produção foi de 406 mil toneladas. Né? Em 1999 e 2000, baixou para 126 mil toneladas. Na época fizemos matéria sobre esse tema e a queda foi brusca. Nossa, terrível. Foi. E aí no livro tem a tabela e tem o gráfico. O gráfico, Eu já conheci esse livro aqui. Inclusive, essa foto aqui, gente, para quem não conhece, né? É aqui que começa o chocolate. É a flor do cacau. Aqui é a flor do cacau. Eu tirei essa foto, a flor de cacau, depois eu falei para o menino que cuida disso lá na UESC, eu falei, eu quero isso aqui na casa. Aí ele arrumou direitinho. Boa ideia. Porque ela é belíssima. Nossa, essa flor é belíssima. Aí, por exemplo, quantas pessoas já foram no meio do cacaual e observou a flor do cacaual? Aquilo ali é o cacauzinho, professora? Aquilo ali já é o cacauzinho? Ali é o brotinho, né, que chama. Interessante. Bacana. Olha, gente, esses livros estão disponíveis na biblioteca da UESC, então você pode entrar lá, acessar agora aí pelo seu site, né, e baixar aí para você ler. Professora Lourdes Bertol, doutora... Rocha, não esqueça do Rocha. Lourdes Bertol Rocha. Né? Meu marido vai reclamar, cadê meu nome? Doutora Lourdes Bertol Rocha. Ela é professora, mestre, doutora, né? E escritora de grandes obras aqui que retratam Itabuna, a região. E eu no destaquei esse aqui, de Walter, que tem a participação dos quadros de Walter Moreira, né? Também, lindo bacana. Esse, hein? Aqui a senhora fala das obras que retratam. Não, eu falo de Itabuna
a partir da tela dele. Aí eu localizo, conto a história. Então, né? Então você tem de novo ali a história e a geografia de Itabuna, mas a partir das telas dele. Agora, não só das telas, mas também aí eu vejo as poesias. Por exemplo, tem uma tela, mas tem uma poesia que tem a ver com ela. E tem o Jorge Amado que escreveu exatamente mais ou menos a mesma coisa. Então, eu passo a história. Faço de Itabuna a partir... Mas a senhora também fez uma parte da história, né? Com certeza. De Itabuna a partir das telas dele, né? Enfim, e aí uso também a poesia, tanto do Ciro de Matos, como de outros da região, também do Jorge Amado, enfim, tem de vários aí. Por falar por falar em Jorge Amado, né, existiu essa relação aí, né, que o Gasparito até colocou no seu livro, existiu essa relação meia desarmoniosa, né, entre Jorge Amado e Itabuna, né? Por isso que esse texto dele aí, que é a birra de Itabuna. De Itabuna com Jorge Amado. Mas eu acho que tinha também de Jorge Amado com Itabuna. Porque eu nunca vi, eu já vi vários documentários de Jorge Amado, ele nunca se referiu a Itabuna. Ele sempre fala de Ilhéus, né? Porque ele saiu daqui ainda criança, né? Ele realmente viveu até a adolescência, a juventude em Ilhéus. Depois ele foi para Salvador. Né? Ele estudou lá. Então ele se recorda mais do período de Ilhéus, né? E Salvador. Exatamente. Se recordava. Bom, a professora e doutora, né, Lourdes Berton. E a senhora hoje faz parte da academia, né? É a Alita, não, é a Alita, né? Porque tem a Agrapiúna, né? Tem a Agrau e a Alita. Faz parte da Alita, que faz a Raquel também, né? Raquel também. Raquel Rocha. Até só chorar de sobrenome aí. Que é exatamente do Milton Santos, que foi o grande geógrafo do Brasil, da Bahia, né? Que é Milton Santos, um grande homem, um grande geógrafo. Inclusive era amigo da gente, tudo. Já fui em vários eventos onde ele estava, onde a gente conversava muito. Muito bom. Professora Lourdes, muito bom falar com a senhora, né? A gente quer que a senhora venha aqui outro dia, que tem muita coisa para falar, para perguntar. Tem muita coisa boa para falar. Só que aí... Inclusive a senhora como geógrafa, desculpa interromper, Bárbara, eu queria que ela voltasse aqui outro dia, até para a gente falar sobre essas riquezas que aqui tem na região, né? Que a gente às vezes também não fala, porque aqui é muito rico em pedras, né? Granito e outras pedras, né? E isso não é muito explorado, né? Então eu queria que a gente voltasse aqui outro dia para falar sobre essa questão de geologia, geografia, né? Agora na parte de geologia não é minha área. Certo. Aí eu não tenho assim... Não, mas é porque a região, né, topograficamente falando, é muito montanhosa, né? Tá. Então, assim, onde tem esses relevos, né, se há a possibilidade... Da geografia física mesmo, Inclusive tem um geógrafo também aqui, né, Roberto José, que é mestre, né, em geografia, que participa sempre com a gente aqui do programa, né? E discute muito esses temas aqui. Mas tem muita gente boa nessa área, que é, por exemplo, Gilmar, que foi meu aluno, depois meu colega de mestrado, inclusive. Gilmar Alves Trindade. Ele conhece muito bem a região, que ele trabalha muito com isso. A Clarice Gonçalves, está aposentada também é excelente nessa área. Tem muitos geógrafos bons aqui. Tem, com certeza. Mas é um prazer tê-la aqui com a gente, viu? Obrigada, eu que agradeço. Conversamos então, gente, com a professora, mestre, doutora Lourdes Berton Rocha, né? Escritora, e trouxe aqui os seus livros, né? Para a gente mostrar para vocês aqui, contar um pedacinho da história de Itabuna que passa por aqui, né? Toda a história está aqui registrada nos seus livros, inclusive um que abrange até a história maior da região, que foi essa saga aí do cacau, dos coronéis até a vassoura de bruxa, né? Então, muito bom o trabalho dela e a gente fica feliz, né, de ter pessoas com essa capacidade aqui na nossa região de transportar, né, essa história para os livros e deixar aí para a eternidade. Bom, então, obrigado, professora. Eu que agradeço. Ok. A gente vai agora falar de cotações, né? Vamos falar, já que a gente falou de cacau, vamos falar agora de café, de boi, do café arábica, do café conilon, e logo depois a gente vai ter outro papo aqui com um artista plástico aqui da terra, que é o Renard. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. Mas vamos então agora conferir as cotações. A arroba do cacau em Itabuna está sendo cotada a R$ 228,15. Em Ilhéus, R$ 228,15. Na Bolsa de Nova York, o cacau está sendo cotado hoje a R$ 238,79. Na cidade de Camaquã, outro ponto tradicional, R$ 227,00, e em Eunápolis, R$ 225.
Já a arroba do boi, em Feira de Santana, R$ 220, em Itapetinga, R$ 215, em Teixeira de Freitas, R$ 230, em Salvador, R$ 230 e em Eunápolis, R$ 205. É a mais barata que tem aí, hein? Nós temos também aí, né, ainda falando de boi, tem aqui também Itabuna, Ibicaraí, tem criação também, né? E o preço também não está ruim, não. Café arábica, né? 60 quilos a saca. Em Barreiras foi registrado R$ 795, em Vitória da Conquista R$ 740 e na Bolsa de Nova York R$ 1.046,61. Já em Luiz Eduardo Magalhães, R$ 800 o café arábica. Já o café Conilon, que é mais tradicional aqui no sul da Bahia, em Eunápolis foi registrado R$ 635 e em Itamaraju o mesmo valor. O café Conilon é um café, né, que é diferente do café arábica em termos de bebida, né? E aí é um pouco mais barato, é um pouco mais desvalorizado que o café arábica. Mas dentro desses dois cafés, né, tanto o arábica como o Conilon, existem variedades, né, da bebida do café. Então, qualquer hora dessa a gente vai trazer um barista aqui para explicar essa diferença, né, das bebidas. Tem a bebida dura, né, a bebida mole. Então, o café tem várias qualidades, né, e várias classificações para quem é apreciador do café. Em breve a gente vai detalhar mais isso aqui, né? Já vem prometendo há algum tempo. Bom, gente, ontem foi preso, né, ou apreendido, porque é menor, né, bom que se diga, é aquele cigano, né, que segundo o pai dele, por uma fatalidade, um acidente com a arma, acabou assassinando a outra adolescente, também cigana, né, de 14 anos, recém-casada com ele. Ele estava fugitivo com a família e eles foram presos lá no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. A prisão se deu ontem e ele já está à disposição da justiça e vai ser recambiado aí para a cidade de origem, onde aconteceu o crime, aqui no sul da Bahia, na cidade de Itabela. Por questões, né, de menor idade, a gente não vai ficar falando aqui o nome deles, né, até para seguir aí a questão do menor, né, a gente segue aí a questão do Conselho Tutelar, que não devemos divulgar nem a imagem nem o nome desse menor que comete crime, né. O pai da jovem que estava aí nervoso logo no início dessa questão, ontem ele fez um vídeo na rede social, já mais alegre, assim, mais aliviado pela polícia ter encontrado, né, esse rapaz, esse adolescente, e já não, graças a Deus, parece que não está falando muito em vingança, né? E o pai do rapaz já está dizendo aí na internet, pedindo perdão, que foi um acidente, que também envolveu uma outra pessoa da família e que vai ser esclarecido agora pela polícia a partir da apreensão desse menor. Barbosinha, também temos notícias aqui, faleceu o ex-prefeito de Ilhéus, né? Antônio Olímpio, tem a foto dele aí, Rafa. Ele tinha 91 anos, faleceu na quarta-feira, né, dia 26. Por volta das 23h47, né, ele estava internado no Hospital São José há alguns dias, né? Ele foi prefeito, foi deputado também. Rapaz. Antônio Olímpio teve uma história muito bacana com Ilhéus, né? Ele se identificava muito com a cidade de Ilhéus. Ultimamente ele andava muito sumido, não aparecia muito na sociedade. E recentemente, como você falou, foi internado, né? E ontem faleceu. Inclusive, um mês, né, depois do aniversário de Ilhéus, ele que se identificava muito com Ilhéus, né? E a gente lamenta muito e deseja aí que Deus conforte o coração dos familiares e amigos mais próximos, né? Que gostavam aí e dividia, né, o carinho aí com a família. Então a gente lamenta muito a morte do Antônio Olímpio, que já tinha 91 anos, não é isso? Exatamente. 91 anos. Acho que foram bem vividos, né? Inclusive ele teve a oportunidade de passar por tudo isso que você falou, foi deputado, foi prefeito, uma pessoa que foi muito querida no município de Ilhéus, inclusive aí por volta dos anos 90, né? Bom, Bárbara, mas agora, mudando de página, né? Voltamos a falar aí do aniversário da cidade. E uma pessoa aí que se confunde aqui com a história de Itabuna nas artes é o artista plástico mais conhecido como Renart. Eu gostaria de começar, inclusive, esse papo agradecendo a presença dele aqui nos nossos estúdios, né? Nós convidamos o Renart já há algum tempo, mas felizmente ele veio na hora certa, né? Que é das vésperas do aniversário da cidade, já que ele contribui muito, né, com a imagem da nossa cidade, como artista plástico e como cidadão.
Renate, bom dia, obrigado por você ter vindo e começa falando aí para quem não te conhece, seu nome, né? Seu nome de documento mesmo, porque o Renate é o nome artístico, Barbosa, né? Bom dia a todos os ouvintes da TVI. É um grande prazer mais uma vez estar aqui, né, para me confrontar com a realidade funcional das coisas. E meu nome é Renato Afonso Marques de Souza, o nome artístico Renate. Eu sou itabunense de origem. Nascido aqui? Nasci em 1951, hoje eu tenho 72 anos, certo? Bacana. Então eu sou um grapiúna da gema mesmo. Rapaz. Então, minhas origens, entendeu? É Itabuna. E hoje meu universo também é Itabuna. Apesar de eu ter tido uma experiência no exterior, passei 10 anos na Europa, entendeu bem, né? São Paulo, onde eu desenvolvi todo o meu potencial de trabalho, né? Estamos aqui às suas ordens. É isso aí. Para as inquisições. Inclusive, quando eu cheguei aqui na região, né, por volta aí dos anos 80, final dos anos... os anos 80, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Renate e ele sempre elegante, né? Com a característica que está até hoje, né? O suspensório, um estilo europeu mesmo, né? Você trouxe lá o bigode, né? Estilo Santos Dumont, sempre foi uma marca registrada, né, Renate? Olha, Barbosa, veja bem, esse negócio de suspensório, o suspensório funciona como um aditivo de charme, digamos assim. Mas eu uso suspensório por uma questão de terapia. Meu pai me ensinou a usar suspensório desde 3 anos de idade. Porque o suspensório tem que ficar abdômen solto, digestão fácil, né? Então a maioria das pessoas anda encilhado, né? Com o abdômen preso, né? Isso dificulta a digestão. Então o suspensório tem esse aspecto funcional, né? É você sustentar a roupa no ombro e deixar exatamente, né? Que o abdômen funcione tranquilamente. Né? Então tem essas duas implicações. Não deixa de ser uma coisa que tem uma característica de charme, né? De envolvimento, né? E que muitas pessoas não enfrentam porque ficam intimidadas. Né? É isso mesmo, mas estamos aqui nesse sentido. E é uma marca registrada sua. Eu já tentei, eu usei um tempo, né? Porque eu achava bonito, né? Quando eu era mais jovem. E eu cheguei a comprar, quando eu morava em São Paulo, morei lá 1 ano e pouco, trabalhando lá. E lá vendia muito, né? E aí eu comprava e gostava, rapaz, é bacana, né? Muito bom. E dá até um visual bacana também, né? É igual, por exemplo, que a gente não usa muito aqui por causa do clima, né? Que é quente. Mas eu gosto do colete por baixo do blazer, do paletó, né? E a elegância também. É pena que o clima aqui não ajuda pra gente usar isso o tempo todo. Mas parabéns, Renate. É uma marca sua. E quem viu você há 30 anos atrás e vê hoje, vê a mesma figura, né? Você não mudou muito não, viu? Parabéns. Obrigado. Ô, Renate, agora vamos falar um pouquinho da sua arte, né? Você como artista plástico, né? Como é que você começou? A gente vai mostrar depois alguns trabalhos seus aqui na cidade e fora, mas eu queria que você falasse assim, como é que foi o seu começo, por que você enveredou por esse lado? Olha, Barbosa, reza a lenda que eu fiz meu primeiro trabalho quando eu nasci. Eu tomei do meu cordão umbilical e no avental da parteira eu jorrei minha primeira obra de arte. Então eu comecei por ali, né? Que bom. Mas, consequentemente, né? Eu desde criança, incentivado por meu pai, que sempre me dava tintas, material, certo? Então comecei, né, nas bancos escolares, né? Entendeu? Desenhando, né? No ginásio, nós tínhamos aulas de arte industrial, né? Entendeu? Né? Então eu consegui desenvolver meus pendores, né? Por exatamente esse talento natural que nasceu comigo, né? Entendeu? Então eu levei adiante e tive estímulo, né? Entendeu? Nesse sentido, né? Então, minha primeira exposição foi em 1968, né? Aqui na maçonaria, né? Uma coletiva com Orlando Matos, com Eudo Barbosa. Depois, em 1970, fiz uma grande exposição individual no Fórum Rui Barbosa, que foi proibido até para menores, entendeu? Porque minhas obras tinham um cunho erótico, né? E o juiz achou por bem, entendeu bem, proibir minha exposição para menores de 18 anos. Os quadros eram recolhidos na parte do dia e à noite era exposto, mas menores de 18 anos não entravam. Inclusive, isso gerou até uma briga entre os dois juízes, o juiz da vara de menor, que era o doutor Paulo Fontes, né, e o juiz que administrava o fórum, que achava que não, que a justiça não podia interferir na criatividade dos artistas. Aquele ali é o quê, Renan? Aquele quadro. Aí esse painel que eu ganhei o prêmio na Festa Internacional do Carro, primeiro prêmio de pintura, é um trabalho que hoje está exposto na Universidade de Santa Cruz, na biblioteca da universidade, né? Esse trabalho tem 50 anos, eu preciso até
Então a restaurada dele hoje ele está na universidade, entendeu bem? Bacana. De Santa Cruz. É um Esse é trabalho. erótico também? Exatamente. Ali chama-se autotransmutação. Naquele trabalho, eu passei 30 dias fazendo esse trabalho e eu só me alimentei de leite e vodka. Entendeu? Dentro do meu ateliê. Rapaz. Então esse trabalho é autotransmutação. Nele ali estão as projeções de toda a minha vida. Tudo que eu fiz nesse trabalho ali chama-se autotransmutação. Então a primeira parte ali, a parte da concepção, da gestação, né? Depois a parte da empolgação. E por último tem lá o monólito, né? A Torre Eiffel, porque eu quero, quando eu morrer, eu quero ser enterrado em Paris lá, entendeu? Então a Torre Eiffel já está lá, né? Já está lá, entendeu? Nesse sentido, né? O monólito monolítico, né? Da torre, né? Da imutabilidade das coisas, né? Da monólito metafísica, né? Então é autotransmutação. Todos esses elementos foram colocados ali por essa parte, né, simbiótica de seu subconsciente, né? Estão retratados nesse trabalho. E é grande, que né? é um paério, ele tem 6 metros, entendeu? 6 metros, né? Viu? Está na Universidade de Santa Cruz, entendeu? Bacana, viu, Renatito? Isso aí é uma obra minha na Câmara de Vereadores, né, exaltando o Raimundo Lima, né, o presidente, o nominal, né, o nominativo o nome da Câmara, né? Exatamente, do auditório, né? Raimundo Lima, o vereador Raimundo Lima é o nominativo, o plenário, né? Que é um trabalho em bronze que eu estudei na Lazeca lá em Roma, me formei em medalística, né? Aí eu, Firmino Alves, né? Está na prefeitura de Itabuna, né? Fundador da cidade. Na prefeitura, o fundador da cidade, né? Entendeu? Nesse sentido, né? Então você é escultor, é artista plástico, eu me autodenominei. O artista plástico, ele abrange tudo concepcionador plástico, né? Entendeu? Concepcionador plástico, né? Porque tem uma abrangência maior, né? Eu vivo no sentido da concepção, né? E dá uma mais amplitude da coisa, né? Então eu trabalho com pintura, gravura, né? Escultura, entendeu bem? Olha, esse trabalho aí é um trabalho que eu fiz em parceria com um amigo meu, Lavru de Duval, é o monumento da Universidade de Santa Cruz, certo? Entendeu? É o monumento da UESC, né? Entendeu bem? É um trabalho que fez conjunto com eu, Lavru de Duval, fizemos esse trabalho e hoje está lá na Universidade de Santa Cruz. São estudantes erguendo o brasão da UESC. Né? Do brasão da UESC, exaltando lá, né? O simbolismo, né? Do representativo, né? Das 3 raças, entendeu bem, né? Então, é uma obra, né? Em bronze, entendeu bem? É uma obra fundamental, né? Para a história da cidade, né? Aí é outro tipo de trabalho que eu faço, eu sou especialista em medalhas, né? Que eu me formei em medalística, né? Então, essa aí é a comenda do mérito de Ilhéus, né? São Jorge dos Ilhéus, né? Que eu trabalho com ele, assim como eu faço também a comenda de Itabuna, que hoje vai ser entregue, né? Entendeu bem? A comenda daqui eu sou o criador, né? E executor. É Firmino Alves. Tem a Firmino Alves e tem também a comenda... Não, é só Firmino Alves. A outra não é comenda, a outra... tem o título de cidadão honorário, né? Dado pela Câmara, né? E tem a comenda Otaciana Pinto. Otaciana Pinto. E tem a comenda também José Adervan, que a Câmara dá, né? Certo. Nesse sentido, né? Mas essa... Aí a comenda do mérito, né? De São Jorge dos Ilhéus, entendeu? É tradicional. E faz a de Itabuna também. A de Itabuna está ficando tradicional também, porque tem poucos anos, né? Começou. Acho que foi na época de Fernando Gomes, né? De 2016. Já tem 18 anos, né? Já? 18 anos. Agora a comenda foi instituída na segunda gestão de Fernando. Segunda gestão. Entendeu? E vem sendo consignada, né? Entendeu? Por falar em Fernando Gomes, aquela obra de arte da fachada da Vila Olímpica é sua também. É um trabalho nosso, exatamente. Mostra aí, por favor. Eu fiz esse trabalho meu em, como é que chama? Em 1980, né? Foi. Quando eu morava na Europa, eu vim passar uma temporada aqui. Fernando, então, me encomendou esse trabalho, que ele disse, eles fizeram para mim um ginásio que parece um galpão de cacau, então eu quero que você dê uma conotação. Então eu me inspirei e fiz. Isso aí, é o túmulo de Fernando Gomes, é uma obra minha também, né? Esse eu vi lá no cemitério. E nós fizemos, entendeu? Bem lá no cemitério, né? Uma coisa, né, para dar esse real. Inclusive retratando os 5 mandatos dele. Os 5 mandatos dele, aquelas simbolizando as pedras, né? As pedras da cidade. Da cidade, né? Simbolizando exatamente, né? Os 5 mandatos. Os 5 mandatos de Fernando. Ele veio com essa história, né, rapaz? Exatamente. Essa incumbência aí de ser 5 vezes prefeito da cidade. Exatamente, né? Exatamente. Que história bacana, né? Exatamente. Vamos mostrar a Vila Olímpica aí, Rafa? O Hugo, né? O Hugo tá aí também, né? Vamos mostrar aí a Vila Olímpica, porque aquela fachada é muito bonita. São atletas estilizados, exatamente, né? Exatamente, aí é uma exaltação a todos os esportes, né? Entendeu bem? Olímpico, né? Entendeu? Esse trabalho... Então tem 50, né? Tem 1980, tem 43 anos. 43 anos, né? Isso aí quando eu estava lá na última restauração, né? Entendeu? Isso foi o ano passado, né? Foi o ano passado que nós fizemos, né? Entendeu? Que bom, rapaz. É um trabalho que está aí, que se pode durar
500 anos, né? É. Apenas só a questão de manutenção, que ele é feito com material altamente resistente, que é a fibra de vidro, né? Ali vai ficar a vida toda, aí sendo mantido, né, com a manutenção. Como eu não vou durar muito mesmo, né? Então que depois que eu me varre, que eles continuem cuidando à altura. Inclusive, eu faço até um apelo aqui aos vereadores, ao prefeito. Eu acho que essa questão de ter botado o nome de Fernando no estádio não justifica. Fernando queria o nome dele na Vila Olímpica, porque foi um sonho dele para os jovens e ele fez a Vila Olímpica. Né? Tiraram o nome dele por questões políticas, no governo Vane, se não me engano, ou foi Azevedo. Mas agora poderia botar de novo, né? Ele já é falecido, pela lei tem que ser falecido, então retorna o nome dele lá, com todo respeito à memória do professor Everaldo Cardoso, né? Eu acho que poderia ser Vila Olímpica Fernando Gomes, e dentro da Vila Olímpica escolher lá um local para homenagear o professor Everaldo Cardoso, mas manter ali o nome Fernando Gomes na Vila Olímpica, porque eu acho que ele merece, né? O estádio é uma homenagem boa também, mas ali não foi ele que construiu, né? Inclusive é um estádio inacabado, um estádio que foi imaginado grande demais para a cidade e nunca foi concluído. Mas a gente vai falar disso em outro programa. Renate, vamos mostrar mais obras de Renate aí, pessoal? Vamos passando aí que tem muita coisa. O trabalho dele é muito bonito, viu, Barbosa? E ele é muito abrangente, a obra dele é muito abrangente. Inclusive a gente mostrou ali há pouco algumas coisas sobre decoração de festa, né? Exatamente. Aquela decoração de carnaval, por exemplo, eu não vejo uma cidade com carnaval se não tiver aquela decoração. Exatamente. Olha lá. Exatamente. Essa aí é São João, né? Um balãozinho, mas tem a de carnaval também. Carnaval. Você também faz esses balões? Ele que faz. Eu sou especialista em decorações públicas. Faz muita coisa. Exatamente. Quando eu retornei aqui para o Brasil, em 1980, se abriu esse filão, né, de decoração. Então eu criei um estilo próprio, né? Entendeu? E praticamente não tenho concorrência, né? Porque eu fiz decoração em todo o Brasil, né? O Pré-Caju, em São Paulo, Santos, entendeu bem? Entendeu? Salvador, Feira de Santana, certo? Barreiras. O Carnaval Itabuna, a empolgação. Ali exatamente, é inspirado na borboleta, né? Linda aquela. Inspirado na borboleta, né? Então, eu me tornei, aqui foi Itabuna, eu me tornei, aí Ilhéus, né? Eu me tornei um especialista em decorações públicas, né? Entendeu bem? E eu acho que essa vertente vai acabar comigo, porque não encontrei outra pessoa para continuar, né? Na própria... Então, eu tenho que aproveitar o Renate nesses últimos instantes, né? Porque depois de mim eu acho que não tem outra coisa para continuar. Renate, e agora, Renate, os materiais também favorecem muito, né? Porque antigamente você usava aí o compensado, madeira, hoje você tem PVC expandido, que é leve, né? Um material mais leve, né? Tem essa alternativa de material, né? Rapaz. Aquele ali é com iluminação, Barbosa. Aqui já trabalhamos no Natal também, né? Porque nós... Natal. Decoração de Natal, né? Já fizemos. Aí é o trabalho que nós fizemos para a Academia de Medicina de Itabuna, né? Então, todo acadêmico, eu tenho uns 40 acadêmicos, cada um tem um trabalho desse, né? Que é exatamente para identificar, né, a identidade visual, né, dos acadêmicos, né? Da Academia de Medicina de Itabuna. Entendeu? Bacana, viu? Bacana. Parabéns. Aí são as medalhas de Ilhéus que a gente já mostrou, não? Essa medalha de Ilhéus. Ilhéus aí, Aí da comenda, né, que você falou, não é isso? E agora nós estamos com um projeto também de fazermos lá no cemitério uma exaltação aos provedores, né? Vamos criar lá um tipo de exaltação, certo? Entendeu? Os provedores que já faleceram, né? Entendeu? Os que faleceram. Para ficar uma coisa com uma identidade mais formal, né? Mais à altura do simbolismo da representatividade que eles tiveram na comunidade, né? Com certeza. Inclusive Ayrton Messias, né? Que se foi recente, Ayrton Messias, muito meu amigo, certo? Agora o Edmar Margoto, né? Todos eles grandes figuras, né, rapaz? Mas é isso mesmo, né? É da vida, né? Bom, mas vamos lá. Tem mais coisa para mostrar aí? Daqui a pouco eles vão mostrando mais ali. Renate, nesse período, né, que você foi para a Europa, ficou em Paris, você também trouxe de lá, né, na sua bagagem artística, muita referência, né? Veja bem, inicialmente eu fui para a Suíça através do projeto cultural Passe, né? Naquela época, eu lembro o Passe. Entendeu? O Passe, através de um Padilha, o Naldo Xavier, Zé Haroldo de Castro Vieira. Então, primeiro eu passei um ano na Suíça, né? Depois, então, eu me mudei para Roma, né? Entendeu? Em Roma eu fiz a Lazeca, a Escola da Arte da Medalha. No maior, passei 5 anos estudando medalística, né? E lá em Roma eu ganhei o prêmio internacional Gabiano, né? Pela minha pesquisa na medalística. Então foi o primeiro prêmio internacional que eu ganhei, né? Em Roma, né? Entendeu? Então eu passei
7 anos em Roma, né, entendeu bem? Aí tive uma temporada também em Paris, daí depois retornei em 1980, né? Então, quando eu voltei, fiz outras exposições, participei da Bienal Dantesca de Ravenna, né? Exaltando a figura de Dante Alighieri, entendeu bem? Viu? Então eu tive toda essa bagagem aí, entendeu bem, né? Que de aprendizado, né? Entendeu bem, né? E que quando eu voltei para o Brasil, eu apliquei aqui, né? Entendeu, né? Em essência, né? É você trazer a sua potencialidade para as suas origens. Você sabe que hoje o ser humano constrói o seu universo, né, onde ele estiver, né? O mundo é uma aldeia global, né? Então, temos dessas implicações, né, de vivência, né? Você trabalha com equipe, Renan? Não, exatamente, né? Por exemplo, para as decorações eu tenho que ter uma equipe, né? Sim. Uma equipe de especialista, né? Eu sou o concepcionador, o criador, né? O administrador, exatamente, né? Mas hoje é uma coisa de especialização, então você tem um especialista para cortar, para plastificar, né? Entendeu? Nesse sentido, né? Então... Eu bacei aí outras fotos aí, viu? Para vocês colocarem aí também. Inclusive tem um aqui que é o rosto o perfil, né? De Fernando. Fernando Gomes, é a efígie dele. Você botou no teatro a esfinge. A efígie dele, exatamente. Né? A efígie dele que agora também está lá no túmulo dele, né? Tá lá também. Mas tem uma que é lateral, né? Lateral, essa aí. Essa tá no teatro, né? Exatamente, é lá no teatro, exatamente. Inclusive tem um painel lá no foyer que foi você que fez. Não, ali é de Osmundo Teixeira. De Osmundo, ali é Osmundo. De meu amigo Osmundo Teixeira, né? Ok. Bom, essa aí tá no teatro. Tem outra aí que ele tem uma pessoa aí sendo homenageado por ele aí, né? Mandei aí para vocês também colocar, para a gente registrar aqui. Bom, Renato, ali, doutor aí Renato, o doutor né? É exatamente um dos membros da academia, doutor Renato Costa, entendeu, né? Ele fez essa foto comigo, né? Na hora que eu consignei a medalha para ele, né? Entendeu? Nesse sentido. Doutor Renato Costa, né? Ele é um dos acadêmicos, né? Da Academia de Medicina de Itabuna. Né? Aí é sua assinatura? A minha assinatura no painel lá da universidade, né? 1970. Esse painel, então, tem 53 anos, né? Entendeu? Você assina a Reinert e ali embaixo tem... 70 é o ano que foi feito, né? Entendeu? Ali é o ano, né? Eu já entrei agora lá com a petição, solicitando ao reitor, né? Pra gente recuperar o painel, né? Para ver se ele dura mais uns 50 anos. Vai durar, sim. E a arte, quanto mais velha, mais valiosa fica, né? Não tenha dúvida, indubitavelmente. Eu acho até terrível isso, porque tem artistas aí que já morreram e hoje a obra dele vale milhões de dólares e na época que ele era vivo não valia isso. Mas, pois o artista tem esse estigma mesmo, né? É o reconhecimento pós-morte, né? Pós-morte. Mas se bem que tem alguns que já têm um reconhecimento. Por exemplo, eu já me considero reconhecido. Não, você é reconhecido. Nesse sentido, tem artistas que conseguem já vivo, né? E a coisa, quando eles morrem, exatamente extrapola. Mas é aquela fase, digamos, dos artistas, né? Aquele incisivo, os expressionistas, né? E não tinha aquela... Foram pessoas assim, digamos, que quebraram, né? Criaram paradigmas, né? Por iconoclastas, né? Então, na época, em função do conservadorismo, não eram valorizados, né? Vieram a ser valorizados depois da morte, né? Hoje em dia, com a sociedade, já tem uma consciência mais crítica de valorizar o artista, né? Em vivo, né? Em vida, né? Isso é fundamental, né? Isso é altamente fundamental. Ô, Renato, para a gente encerrar esse papo aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para Itabuna, né? Que completa aí 113 anos amanhã. Você que faz parte dessa história, né? No contexto artístico da cidade. O que você diria para Itabuna nessa comemoração de amanhã? Olha, meu caro Alboz, eu acho que Itabuna é uma cidade superativa, né? Então, desde o advento da vassoura de bruxa, o itabunense, o grapiano itabunense, está se provando que ele é um superador, né? Que ele enfrenta a adversidade com garbo, né? Então, a minha mensagem é que esse espírito, né? Esse garbo de superação, né? Continue sendo, entendeu bem? Uma característica, uma peculiaridade do itabunense. Ok, então Itabuna também, Renato, te agradece, né? Eu disse isso aqui ontem no programa, eu estou falando aqui porque a gente, modéstia à parte, né? A gente tem lugar de fala porque a TVI é uma TV de Itabuna, né? Que faz 24 horas uma TV para os itabunenses, né? Na TV Cabo já há 20 anos quase, né? Exatamente. Então a gente já faz parte dessa história. Então, em nome de Itabuna também, a gente agradece por você ser filho de Itabuna. Eu lhe agradeço. E é mais um motivo de orgulho na arte itabunense ter uma pessoa como você aqui. É uma honra para nós, né? Parabéns. Isso aí. Obrigado. E vamos ver se você volta aqui outro dia. Aqui é sempre à disposição para... porque você é um artista da cidade, você tem que aparecer mais aqui, né, para a nossa comunidade. Inclusive para a nova geração lhe conhecer. Exatamente. Né? Obrigado. Parabéns, Renato. Um abraço. Ok. Bom, gente, daqui a pouquinho vamos ter aqui o quadro Gente de Vitória, né? A Vitória já está aqui. Não é isso, Bárbara?
Agora, né? Já agora? está aqui, Então tá bom. Então vamos convidar a Vitorinha logo para vir, né? E a gente vai deixar o espaço aqui para o quadro Gente de Vitória e tem muito mais informação no programa de hoje, hein? Agora, eu gostaria, enquanto a Vitória está se arrumando aqui, de mostrar, de uma forma de homenagem, como eu disse, a gente mostra Itabuna durante esses 18 anos de TVI, mas é uma data especial, então vamos mostrar um pouquinho mais, né? Vamos mostrar um pouco de Itabuna aí para você. Vamos lá, conferindo algumas imagens aí. Aí a gente está vendo Itabuna do Alto, né? Aí a Avenida Beira Rio, na Aziz Maron, como é conhecida, né? Aí o nosso querido Rio Cachoeira, a rotatória aí do São Caetano, né? A Avenida Princesa Isabel, que é a avenida principal aí, que liga a zona sul da cidade ao centro aí, onde fica também o centro administrativo. Aí você já está vendo parte da Avenida Mário Padre, né? Ali no bairro Góes Calmon, onde fica o shopping. Aí o Rio Cachoeira visto de outra perspectiva, né? Aí de novo a Avenida Princesa Isabel. Aí o bairro São Caetano, né? Que é um bairro também muito populoso. Essa região aí habitam aí mais de 30 mil pessoas, né? O maior colégio eleitoral da cidade. Aí você tem aí uma panorâmica da cidade, a Ponte Lacerda, que liga o São Caetano aí ao centro da cidade. E aí você vê o centro mais nervoso da cidade, né? Aí a passarela ali, que é a chamada Ponte dos Velhacos, né? A ponte do bairro da Conceição. Mais na frente a passarela mais nova. Aí de novo a Ponte Lacerda, ligando São Caetano ao centro, né? Essa ponte que foi duplicada aí nos anos 90, né? Pelo prefeito Fernando Gomes. Aí você tem essa perspectiva aí do centro da cidade para a Avenida Beira Rio, lá, onde fica o bairro Jardim Vitória e também o Góes Calmon. Vamos para você, né? Ali já é uma vista aí do bairro Jardim Vitória, né? Um bairro nobre aqui da cidade de Itabuna, você que mora em outro local, está assistindo a gente aí. Aí Itabuna ao entardecer, né? O pôr do sol, o shopping visto de cima aí, né? Shopping da cidade, que mudou a cara desse bairro aí, né? Essa área da cidade. O shopping vai valorizar muito aí nos anos 2000, né? Quando foi construído pelo nosso saudoso e querido Helenilson Chaves, né? Que a gente lembra com muito carinho, que foi um grande empreendedor aqui, como foi também seu pai, Manuel Chaves. Através de suas construtoras, incorporadoras, né? Construíram muitos edifícios aqui na cidade. E contribuíram muito, né, para o engrandecimento de Itabuna, principalmente o senhor Manuel Chaves, que veio de Piauí, morar em Itabuna, e aqui ajudou a desenvolver a cidade, né, empreendendo aqui na área imobiliária, na área do cacau. E aí a gente vê de novo a rotatória de São Caetano, onde existe um projeto aí para ser feito um viaduto, né, para tirar o gargalo do trânsito aí no horário de pico, né, principalmente meio-dia, 18 horas, né, quando esse trânsito aí fica meio tumultuado. Ok, então agora vamos ao quadro Gente de Vitória, com a nossa querida Vitória e o Eric, hoje entrevistando o provedor da Santa Casa, nosso amigo Valdécio, advogado renomado aqui da cidade. Olá, estamos aqui em mais um quadro Gente de Vitória. Itabuna completando 113 anos. E muitas pessoas fizeram parte dessa história. Muita gente que construiu história juntamente com o crescimento de Itabuna. Gente que contribuiu com esse crescimento. E a gente está aqui contando história nesse mês de julho, em comemoração ao aniversário de Itabuna, homenageando personalidades, todas as terças e quinta-feiras. E hoje nós estamos aqui com uma personalidade, um homem que tem uma história, que tem um legado no direito, professor e mais outras coisas ainda. E hoje nós vamos conhecer um pouco dessa história do advogado, do professor, do provedor da Santa Casa, doutor Francisco Valdécio. Esse ser humano sensível, guerreiro, uma história de um guerreiro mesmo, de um valente,
como os itabunenses. E ele vai contar essa linda história dele, que se completa com a história de Itabuna. E é com muito carinho que a gente recebe aqui essa pessoa querida de Itabuna, Dr. Francisco Valdez. Seja bem-vindo para contar essa linda história, para os itabunenses te conhecer ainda mais, né? E aqui eu tô com o Eric também, né? Com Eric Tadeu, esquecendo de... Bom dia, Vitória Santana. Com Eric Tadeu. Bom dia, Vivi. Bom dia, Dr. Francisco Valdez. Seja bem-vindo ao quadro Gente de Vitória. E bom dia para você, que nos dá o prestígio de sua audiência aqui no TVI News e no quadro Gente de Vitória, que a gente faz com muito amor e carinho para vocês. Espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente aqui, quando a gente conhece as histórias de personalidades que fizeram e fazem parte desses 113 anos de emancipação política e administrativa no município de Itabuna. Dr. Francisco, seja bem-vindo. Bom dia, Vitória. Bom dia, Eric. Bom dia, ouvintes da TVI, telespectadores. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, mas a minha história é uma história como de um homem qualquer que de repente chegou nesta cidade e estava eu conversando com a Vitória. Nasci para Itabuna no dia 5 de novembro de 1976. Quando aqui cheguei, eu trabalhava numa companhia internacional, que era a Olivetti do Brasil S.A., que produzia máquinas de escrever e máquinas de calcular, onde a maioria das pessoas da minha idade chegaram a fazer o curso de datilografia. Estava eu dizendo para a Vitória e para a Eric que eu sou da minha geração, um dos poucos que ainda tem o diploma de datilógrafo. Então, somos, obtido. Né, você também, né, Eric? Eu também fiz curso de datilografia. É, porque você também já está passado do tempo igual eu. Então, minha história começou por aí. Foi nesse dia que eu nasci para Itabuna. 1976, no dia 5 de novembro, quando eu cheguei aqui, fiquei hospedado os meus primeiros 15 dias no... esse Hotel Odete, não, Rio, não. Não O lembro Príncipe. agora. No Príncipe Hotel. Inclusive, na época, o dono era conhecido como Manteiga. Isso. Faz muito tempo isso. Você tinha quantos anos quando chegou aqui, lembra? E naquela época eu tinha 26 anos de idade. Você não tinha... E seu sonho era o quê? Chegar em Itabuna? Olha, na verdade, eu vim para cá cumprir uma tarefa dessa empresa que eu trabalhava, né? Porque eu atuava como um indivíduo que coordenava concessionários. E eu tinha cuidado do concessionário de Jequié, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Eunápolis e Teixeira de Freitas. Então eu viajava nesse percurso. Normalmente eu saía de casa nas tardes de segunda-feira e voltava por volta do meio-dia, 3, 4 horas da tarde de sexta-feira. Trabalhando para Olivetti do Brasil. Trabalhando para Olivetti do Brasil S.A. Dr. Francisco Valdez é filho de quem, Dr. Francisco? Eu sou filho de Fortaleza, Ceará. Meu pai, Valdemar de Freitas Souza, já falecido. Minha mãe, Francisca Ferreira de Souza, também já falecida. Minha mãe faleceu em Fortaleza. Meu pai esteve comigo aqui e faleceu aqui em Itabuna. Nós somos 6 irmãos, sendo que um deles também Deus já levou, que foi o caçula, o Valmir, mas estamos aqui. E nessa cronologia dos seus irmãos todos, em que colocação está o seu nascimento? Eu sou o mais velho. Eu sou o mais velho todo, o primogênito. Sou o primeirão da história toda. Ajudei a criar os outros 5. Foi exatamente com minha mãe que eu aprendi a cozinhar um pouco, aprendi a cuidar de criança e por aí afora. Infância e adolescência em Fortaleza. O senhor estava comentando comigo nos bastidores, inclusive o 2º grau o senhor fez também em Fortaleza, o curso científico. Isso, o curso científico eu fiz no Liceu, um colégio lá de Fortaleza. E o meu sonho inicialmente era fazer medicina, sonhava com isso. Mas naquela época a faculdade de medicina só existiam as federais. E lá no Ceará tinha a Universidade Federal do Ceará com sua faculdade de medicina que oferecia 50 vagas por ano. Então era muito, muito, muito concorrido. E eu não logrei êxito. Nessa história toda, nessa caminhada, teve um momento em que me descobriram com um problema no coração e eu tive que ser trasladado, vamos chamar assim, para o Rio de Janeiro, onde eu fui submetido a uma cirurgia do coração, porque eu tinha uma estenose pulmonar valvular. E foi lá que nasceu essa ideia de ser médico. Como eu não consegui medicina, eu pensei em ser militar.
Mas em função da cicatriz que eu tinha no peito, na hora que eu me apresentei no exército, o cara disse, sai, sai, sai. Eu digo, mas não tem mais não, sai, sai. E me excluíram, né? Eu costumo dizer que se eu tivesse sido militar, hoje com certeza eu seria general. Ou não estava aqui em Itabuna? Não, talvez não. Mas o fato é que o exército não me quis e eu continuei nessa luta, né? E quando foi que surgiu a sua caminhada pela estrada da advocacia e do direito? Olha, na Olivetti eu comecei em Fortaleza, mas depois eu fiz um curso para trabalhar com máquinas de contabilidade. Aí eu trabalhava visitando São Luís do Maranhão, visitando Teresina, no Piauí, visitando Mossoró, uma bela cidade lá do Rio Grande do Norte, que produz sal para o Brasil inteiro, né? Uma cidade maravilhosa. E eu viajava por esses lugares todos. De repente surgiu uma oportunidade que eu poderia vir para Minas Gerais ou para o Rio Grande do Sul. Eu falei com o meu gerente que queria me candidatar a uma dessas vagas. E ele disse, você quer ir para onde? Eu digo, para mim tanto faz, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, joga aí a moedinha para cima, o que der, deu. E eu terminei, a moedinha me apontou indo para Minas Gerais. Só que eu disse para o meu gerente, eu digo, mas a minha passagem eu queria que você me deixasse passar pelo menos um dia na Bahia. E aí eu conheci a Bahia, comi o meu primeiro acarajé, aí perguntaram para mim, quente ou frio? Eu não sabia, digo quente, e veio muito quente, com muita pimenta, né? Mas foi assim. E aí eu passei pela Bahia e fui para Minas Gerais. Você era solteiro ainda aí na época? Ainda solteiro. Já em 1976, já casado, com uma filha, minha filha mais velha, Valéria, aí eu terminei vindo parar aqui por conta da companhia, que me transferiu, aqui em Itabuna. Mas a essas alturas do campeonato, eu tinha iniciado o curso de Direito em Minas Gerais. E veja a curiosidade, eu nunca pensei em estudar Direito. Nunca passou na minha cabeça estudar Direito. Mas eu dirigindo um carro da companhia, na hora que eu fui levar um amigo, um colega de trabalho na rodoviária, aconteceu de uma pessoa que vinha com a Vespa bater na traseira do meu Fusca. E essa pessoa trazia uma mulher de carona. A mulher caiu e eu tive que levar a mulher para o hospital. E lá é feito aqueles registros todos. Resumo da ópera, eu fui processado por lesões corporais. E nomearam para mim um advogado dativo. Coincidentemente, o secretário da Faculdade de Direito de Governador Valadares. E na hora que tivemos a nossa primeira entrevista, ele perguntou qual era o meu grau de instrução e me disse, por que você não faz o curso de Direito? O vestibular é daqui a 30 dias. Tinham 200 vagas, eu fui o 198, mas passei, né? O fato é que eu comecei meu curso de Direito em Valadares. A companhia me transferiu, lá fui eu para Juiz de Fora. Fiz o meu segundo ano do curso de Direito em Juiz de Fora. Quando a companhia me transferiu mais uma vez, agora aqui para Itabuna, Bahia. E aqui eu concluí meu curso de Direito na antiga FESP, Fundação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna. Fui aluno do professor Acioli, fui aluno do professor Francolino Neto e por aí afora. Que ano foi? Eu concluí o meu curso em 1978. 1978. Aí tinha alguns, hoje, de alguns advogados foram seus colegas, você lembra? Sim, alguns que estão atuando? Alguns sim, outros nem tanto, né? Porque na verdade eu fiquei muito tempo sem advogar. Eu fiquei de 78 até 90. Por quê? Porque a companhia, em 1977, ela fez um acordo comigo, ela me demitiu e me permitiu que eu ficasse como concessionário de Itabuna e Ilhéus. Aí eu fui ser empresário. Sendo empresário, cuidando de ganhar dinheiro, e realmente aquilo me dava um bom dinheiro, eu ganhava um bom dinheiro. Eu era para ser uma pessoa rica, mas eu também gastava muito, né? E o resultado é que eu fui trabalhando, e quando foi em 1988, a Olivetti fechou suas portas aqui no Brasil e eu terminei sem saber o que fazer. Mas aí eu me lembrei que tinha um diploma de bacharel em Direito, né? E eu tinha inscrição na OAB, eu pagava regularmente. Aí eu comecei a frequentar a Justiça do Trabalho, comecei a frequentar o fórum e comecei a advogar. Daí meus filhos começaram a estudar o curso de Direito também e eu tive assim, despertou em mim a ideia de ser professor. E eu concorri uma vaga na UESC e eu comecei a ensinar e o fato é que eu sou professor até hoje. Doutor Francisco, eu costumo dizer que sobre os grapiunas de coração, que são aqueles itabunenses que se tornam itabunenses, né, por se identificarem com a cidade, se firmarem na cidade, eles carregam consigo em algum momento
aquilo que a gente chama do visgo da jaca itabunense, o cheiro da jaca itabunense. Digamos assim, numa alusão à relação afetiva que existe entre esses grandes profissionais e personalidades com a nossa cidade. Em que momento o senhor percebeu que esse visgo da jaca itabunense entrou no seu coração? Olha, eu tenho um filho que tem já 43, 44 anos de idade, nascido em Itabuna. A minha filha caçula, que já não é tão jovem assim, é médica, mora em Ilhéus, também itabunense. Então, isso foi fazendo com que, como diz você, esse visgo fosse aumentando, fosse crescendo, né? E, na verdade, eu sou cearense de nascimento, mas eu sou baiano por adoção. E a Câmara de Vereadores, por iniciativa do então vereador João de Souza Piton, me otorgou o título de cidadão itabunense. Ou seja, Grapiúna com diploma. Grapiúna, por opção, por coração e com diploma. Quando o senhor casou, já estava em Itabuna, casou em Itabuna? Não, meu primeiro casamento foi em Minas Gerais. Os meus 2 filhos mais velhos são resultado desse primeiro casamento. Hoje já estou com um outro relacionamento. Sim. E a minha caçula é resultado desse relacionamento. Muito bom. São 3 filhos ao todo? São 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. Doutor Valdésio, a gente todos sabem, né, que o senhor é um advogado renomado, de uma credibilidade. Como é que foi essa conquista do senhor, né, nessa área? Olha, a bem da verdade, eu como profissional sempre gostei de fazer bem feito. Então, tudo aquilo que eu pretendi fazer, eu sempre me esmerei para fazer o melhor possível. É claro que às vezes a gente erra, às vezes a gente não consegue atingir o objetivo, às vezes a gente falha, mas a intenção sempre é de fazer o melhor. E nessa história toda de fazer o melhor, eu comecei a atuar na área empresarial, sempre dando preferência a atender os ditames das empresas, que é questão de formação. E eu comecei a fazer negociação sindical e comecei a atuar dentro desse lance e encontrei pela frente um cidadão que foi quem mais me impulsionou nisso, o senhor Ailton de Melo Messias. Ele era o dono do supermercado, da rede de supermercado Messias. Quando a Olivetti encerrou suas atividades, que eu fiquei procurando ter o que fazer, ele me telefonou e disse: filhote, você quer trabalhar para mim? Eu digo: emprego eu não quero. Ele disse: eu não quero dar emprego a ninguém, eu quero alguém que queira trabalhar. E aí eu comecei a prestar serviço à empresa Messias. A empresa Messias, aí veio o CDL, aí veio a Santa Casa e outros mais. Eu, inclusive, já fui assessor jurídico, não só da TV Cabral, como também da TV Santa Cruz. Então é uma história que foi abrindo portas. Abrindo portas caminhos. Então foi sua dedicação. Eu acredito que sim. E eu tenho um time muito bom, porque as pessoas que integram o meu escritório foram trazidas da universidade. Foram pessoas que foram meus alunos, foram meus estagiários e que hoje são grandes advogados. A exemplo do que acontece com o doutor José Cidenilton. José Cidenilton, ele foi inclusive diretor do Procon, foi secretário de administração lá de Itacaré e hoje está lá comigo de novo. Um grande rapaz, e está também na provedoria da Santa Casa. Um grande profissional. Um grande profissional. Um cidadão de muito brilho. Então são como se fossem filhos. Filhos. O senhor gerou essas pessoas assim. Eu tenho a doutora Keitiane Costa Ferreira. Eu costumo brincar com ela e dizer que ela não precisa de advogar porque ela é parente, herdeira daquela empresa Ferreira Costa Ferreira. Mas não é não, isso é só brincadeira minha, né? Ela disse: não brinca não, doutor Valdésio, eu tenho lá dinheiro, mas é outra guerreira também. Sem falar que eu tenho 2 filhos, que é a doutora Valéria e o doutor Ricardo, que trabalham comigo, né? Só que a doutora Valéria agora resolveu me abandonar. Ela, que já sonhava de algum tempo ser médica, com o surgimento da UNEX, ela terminou fazendo o vestibular, passou e agora terminou o primeiro semestre do curso de medicina. Diz ela que, a exemplo da irmã mais nova, ela quer ser pediatra. Então vai ficar só com o Ricardo o caminho da advocacia. Mas o Ricardo hoje é um advogado melhor do que eu. Ele é mais dedicado, ele é mais... só precisa ser um pouco mais maleável, ele não tem muito jogo de cintura. Mas, sob o ponto de vista de capacidade, eu diria que ele hoje é até melhor do que eu. Como também o são Keitiane e Cidenilton, são excelentes profissionais. Doutor Valdésio, o senhor nos contou que quando o senhor veio para Itabuna,
ainda como representante da Olibete do Brasil. O senhor veio, se hospedou em um hotel por um tempo, mas em algum momento o senhor precisou se decidir. O senhor percebeu, bom, parece que eu vou ficar por aqui, por Itabuna, por mais tempo do que eu estava pensando. Em que bairro o senhor ficou? Qual foi o bairro que o senhor escolheu para morar? Na verdade, eu já vim para ficar durante algum tempo. Não sabia se 2 anos, 3 anos, mas durante algum tempo. Esses primeiros dias é porque a companhia custeava para que a gente tivesse tempo de arranjar um lugar e tal. Minha primeira morada aqui em Itabuna foi num prédio que fica ali ao lado da Ação Fraternal. Era de Reinaldinho, que era da banca de revista. Era no 3º andar. E eu fui vizinho de uma outra pessoa também muito ilustre e muito querida aqui em Itabuna, que são Renato Albano e Ivete Albano. Renato Albano, pediatra, e Ivete hoje da Delegacia da Mulher, né? Foram meus vizinhos. Tem filhos médicos, época, né? Tem filhos médicos. Renata e Álvaro, eu os conheci pirralhos, pequeno. Valéria e Renata ficavam lá no corredor de calcinha, brincando, correndo para um lado para o outro. Criança de 2, 3 anos de idade, né? Daquela época, quando eu os conheci. Numa época, inclusive, então, em que ali na Avenida Amélia Amado você ainda via o canal na sua frente. Ainda existiu o canal. Na época do canal. É coisa muito antiga, realmente. E dessa caminhada, eu fui convidado para integrar o Lions, eu fiz parte do Lions, cheguei a ser secretário e depois presidente do Lions Clube Itabuna Sul. Também nessa história de comércio, eu fui fazer parte do CDL, fui sócio fundador do Sindicom, Sindicato do Comércio de Itabuna, fui presidente durante 12 anos. Lá no CDL eu fui presidente durante 2 anos, 2 mandatos. Se a provedoria da Santa Casa foi sua primeira experiência com gestão. Com instituição, né? Não. A primeira experiência nessa linha foi com o Lions Club, onde eu fui secretário e depois eu cheguei a presidente. Nesse meio de caminho eu entrei também no CDL. No CDL eu fui presidente por 2 mandatos. Então foram 2 mandatos, embora eu tenha ocupado outros cargos na diretoria. Eu fui vice-presidente na época de Vili Modesto, que foi presidente do CDL também. Então foi uma caminhada... Passou pela CI? Longa, não. Pela CI, na época, o presidente foi Marreco, também muito conhecido, mas eu prestava serviço como advogado, não como membro da direção. Na CI, não, nunca tive essa oportunidade. E na Santa Casa, eu fui para lá pelas mãos de Ailton Messias, que me convidou para participar de uma negociação com o Sindicato dos Trabalhadores da área de saúde. Isso lá pelos idos de 1990. No final dessa história toda, Ailton me convidou para fazer parte, vamos dizer assim, integrar o jurídico de um só da Santa Casa. Então eu estou na Santa Casa desde 1990, como advogado. E no ano 2020, no mês de março, o doutor Eric Ettinger me perguntou: você topa? Eu digo o quê? Ele disse: ser provedor da Santa Casa. Eu que já conhecia toda a história, sabia das dificuldades. Eu não posso dizer para ninguém que fui enganado, que eu não sabia que ia ser tão difícil. Sabia, eu tinha conhecimento, sim, não fui enganado, não. Eu aceitei o desafio. Aí eu formei um time. Com Peter Devires, que hoje é meu vice-provedor, com André Verma, que hoje é meu tesoureiro, com o Rodrigues, que atua em Salvador e que também faz parte da direção, Cidenilton, que hoje faz parte, e Silvio Roberto. Então nós temos um time, já estamos um time no segundo de guerra mandato, e nós temos feito muita coisa. Agora, nada sozinho, sempre com a ajuda de todos. A Santa Casa tem uma equipe hoje de 1.700 empregados, e eu posso dizer, sem medo de errar, que 90% deles são integralmente dedicados à Santa Casa. Posso até estar errando por dizer menos do que eu deveria dizer, mas pelo menos 90% desse quadro é um time. E a minha provedoria, eu digo minha com todo carinho, é porque são os guerreiros. Nesses 103 anos de Itabuna, doutor Valdez, no seu coração, então, cabe essa homenagem especial a todo esse time, essa equipe que cuida da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna junto com o senhor. Olha, eu costumo dizer que a gente deve muito a Itabuna e Itabuna deve muito à Santa Casa. Porque eu costumo dizer a todos que a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna é o último porto seguro
para quem está com dificuldade, com problema de saúde. Porque não adianta você ser muito rico, você ter dinheiro para poder ir para os Estados Unidos e para onde quiser, porque na hora do piripaque tem que passar pela Santa Casa para poder estabilizar e poder ser transferido. Realmente, Itabuna precisa compreender que a Santa Casa é de Itabuna, a Santa Casa é do itabunense, a Santa Casa é coisa nossa, e se a Santa Casa ainda não tem 113 anos, mas já tem 107, e são 107 anos de dedicação total e absoluta. É uma história linda da Santa Casa, né? A Itabuna. A Santa Casa tem uma história linda, maravilhosa. Eu estava comentando com o senhor, foi até uma ideia que o senhor corrigiu, eu tinha uma ideia, por desconhecimento mesmo, de que tradicionalmente provedores da Santa Casa tinham de ser médicos. O senhor explicou que não, que inclusive, na verdade, a provedoria da Santa Casa, ao longo de sua história, teve alguns médicos efetivamente, mas tiveram alguns outros profissionais, alguns advogados, inclusive. Olha, no começo, inclusive, quando eu cheguei na Santa Casa, o estatuto vetava que o médico, em exercício da medicina, assumisse a provedoria. Tinha-se àquela época a ideia de que haveria um conflito de interesses entre o profissional médico e a instituição. Edmar Margoto, que era o provedor, eu, essas alturas, já atuava como advogado, foi que pediu que eu fizesse uma nova redação e modificasse o estatuto. E nessa linha, o primeiro médico que passou a ser, por volta de 2002, se eu não me engano, o primeiro médico que foi provedor da Santa Casa foi o saudoso Silvio Porto. Saudoso em relação à Santa Casa, porque ele continua atuando. É um excelente cidadão, uma excelente pessoa e que tem nos ajudado também, porque quando a gente tem alguma dificuldade, a gente tem que beber água. Ele ficou por algumas gestões, não foi, Silvio Porto? Silvio Porto, como provedor, 2 gestões. Essa é a sua primeira gestão à frente da Santa Casa? Não, essa é a segunda. Porque nós pegamos uma gestão, vamos dizer assim, tampão, porque Eric teria terminado o seu mandato no mês de dezembro, mas houve uma prorrogação até junho. Mas ao fim da prorrogação ele disse, não, eu já cansei, eu já dei minha parte. O Eric, sobre o que você Eric fala, Júnior. é o doutor Eric Etige Júnior. E em 1º de julho de 2020, eu assumi com essa equipe da qual estou falando, e nós estamos desde lá. Terminou o primeiro mandato, fomos à reeleição, fomos reeleitos, e estamos aí, vamos dizer assim, a caminho de concluir o segundo mandato. Né? Isso, vamos falar aí das mudanças aí, do que está acontecendo. Olha, na sua gestão. Na nossa gestão nós fizemos muitas mudanças. Fizemos mudanças de ordem, de quem manda em que, como é que deixa de ser e tal. Tivemos uma perda que nós tínhamos como diretora do hospital Calixto Miller, a doutora Lívia, que hoje é secretária de saúde. Uma médica excepcional, uma profissional de primeira linha. Mas ela saiu da Santa Casa para ir à Secretaria de Saúde. A Santa Casa perdeu e a cidade como um todo ganhou. Mas ela nos fez uma grande gentileza. Ela terminou indicando uma pessoa maravilhosa que hoje está à frente do Hospital Calixto Miller, que inclusive já foi homenageada por você, Vitória, que é a doutora Maria Carolina. Sim. E temos também, essa daí eu já recebi o pacote completo, graças a Deus mantivemos, é a doutora Fabiane, que também é responsável pelo Hospital Manuel Novaes. Pois muito bem, mas fizemos algumas mudanças aqui e ali, uma coisa pontual ou outra, e o certo é que essas mudanças nos permitiram, entre outras coisas, adquirir as instalações do antigo Hospital São Lucas e com a ajuda de Augusto Castro, com a ajuda do deputado Paulo Magalhães e com a ajuda do governo do estado, aí nós estamos conseguindo requalificar o hospital. Hoje, amanhã, com certeza, estaremos entregando a primeira etapa dessa reestruturação. Mas o nosso objetivo final é concluir o hospital com 120 leitos, sendo que 20 leitos de UTI, e o mais importante, nós vamos aumentar em pelo menos 20% a capacidade de atendimento dos doentes renais crônicos, aumentando o maior número de cadeiras para hemodiálise. Hoje nós atendemos 248 pacientes SUS e atendemos cerca de 40 e poucos
pacientes de convênios ou muito excepcionalmente algum particular, mas isso é coisa rara. Então são cerca de 280. Com essa estrutura que nós estamos adequando lá no São Lucas, esperamos que a partir de janeiro, fevereiro, com a ajuda do nosso governador e do nosso prefeito, se Deus assim o permitir, nós estaremos ampliando o atendimento SUS para até 320 pacientes, mantendo separadamente mais 50 de convênios. Só pra gente então entender. nós vamos para alguma coisa em torno de 370, 380 atendimentos a doentes renais crônicos. Somente para a gente entender, doutor Valdez. Então, o Hospital São Lucas está sendo reaberto neste dia 28 de julho. É uma das ações em comemoração ao aniversário da cidade. E quando essa unidade hospitalar for reaberta, terá capacidade de atendimento de... Não, vamos com calma. Nós estamos inaugurando a primeira etapa. Perfeitamente. A primeira etapa nós teremos 27 leitos, sendo 26 leitos para internamentos clínicos e 1 leito para internamento de isolamento. Esse é que é o objetivo primeiro, é o primeiro degrau da nossa escala. Abertura, né? Abertura. O que já é importantíssimo pela própria grandiosidade do Hospital São Lucas e ver um equipamento como esse fechado. Era até então algo inaceitável para uma cidade como Itabuna e que, graças a Deus, a gente está conseguindo corrigir isso com a ajuda da Santa Casa e da Prefeitura. A nossa segunda etapa, que já está toda planejada, toda, vamos dizer assim, no papel, é a hemodiálise. Já está tudo projetado, já estamos começando a dar os primeiros passos, mas isso implica no investimento relativamente grande. Para que a hemodiálise comece a funcionar, eu preciso de 7 milhões de reais. E isso eu espero contar com apoio, como já estou contando, do deputado Paulo Magalhães, que tem sido um braço direito da nossa luta. O governador Jerônimo Rodrigues, com certeza também vai nos ajudar. E eu já nem falo de Augusto Castro, porque esse, desde o primeiro momento, ainda na campanha, ele dizia que a reabertura do São Lucas era para ele uma promessa de campanha. E ele está cumprindo o que prometeu. E eu acredito que ele vai até o final nessa luta para que a gente entregue para o povo de Itabuna um Hospital São Lucas completo. Doutor Valdez, era uma pergunta que eu ia te fazer. A gente permeia, quando a gente fala sobre saúde, principalmente sobre saúde pública em Itabuna, a gente não deixa de falar de gestão pública. O senhor avalia que esse momento, independentemente de quem esteja na gestão, é um dos momentos mais proveitosos da relação entre a Santa Casa de Misericórdia e a Prefeitura ou o Poder Público? Olha, eu acho que essa gestão está se dedicando muito à área de saúde. Nós, da Santa Casa, podemos dizer que nesses últimos anos nós temos um diálogo mais aberto com a atual gestão do que tínhamos com gestões anteriores. Sem querer jogar pedra em ninguém, mas é que, na verdade, Augusto é uma pessoa que é mais, vamos dizer assim, mais aberta, mais sensível também, né, para a saúde, e a não é? gente consegue se comunicar com ele. E eu vejo que ele tem se empenhado em dar melhores condições de saúde para o povo itabunense. E isso significa aprimorar o atendimento do hospital de base, aprimorar e facilitar a vida da Santa Casa e de outras instituições de saúde. Eu vejo com bons olhos essa administração. Sem falar que nós temos à frente da Secretaria de Saúde uma médica que é uma profissional muito dedicada, que é a doutora Lívia. Empenhada, né? Empenhada. Outra coisa, o São Lucas, nessa primeira etapa, ele não vai ter tipo aquela, como era o São Lucas antes, aquela questão do pronto-socorro, aquele atendimento, vai ficar para a segunda etapa? Nesse primeiro momento, não. Na verdade, é preciso que a gente deixe bem claro, as pessoas estão acostumadas, quando sente uma unha encravada ou coisa parecida, querer ir para o hospital. Mas a coisa não deve ser dessa forma. Para isso existem os postos de saúde, para isso existe uma UPA e coisa semelhante. Então, no primeiro momento, na primeira dor, na primeira pressão alta, no primeiro corte no dedo, a pessoa tem que ir para o posto de saúde e tem que ir para a UPA. E o médico do posto de saúde, o médico da UPA, é que deve encaminhar a pessoa para o hospital correspondente. Esse é que deve ser o ritmo. Conscientizar as pessoas, é preciso né? que a população se conscientize disso.
Nós precisamos fazer com que os postos de saúde sejam melhor utilizados e que as pessoas tenham o seu primeiro atendimento no posto de saúde ou na UPA. E a partir desse momento é que ele será direcionado para o hospital A, B ou C. E eu acredito que isso paulatinamente vai ter que mudar, vai ter que ir para essa linha de conduta. Até porque, veja bem, nós temos a doutora Fabiane, que eu falei agora há pouco, ela atua como pediatra no posto de saúde, ela conhece aquela comunidade, ela conhece a criança, conhece a mãe, conhece o pai, se duvidar é capaz de conhecer até os avós, quando leva a criança lá. Então, quando a criança chega perante ela já tem uma ideia de quem é. É como se fosse o médico da família, a médica da família, no caso aí da criança. Então, é preciso que isso passe a existir nos postos de saúde. E as coisas mais complexas, as coisas mais graves, as coisas que implicam internamento, quiçá em uma cirurgia ou coisa parecida, aí sim, vamos para o hospital. É preciso que a gente faça uma releitura dessas questões. Uma coisa que aconteceu com o senhor e com o Augusto Castro foi a questão da Covid, que os dois passaram por um momento difícil, né? Falar sobre isso. Ali foi muito difícil. Sobre essa história. Agora veja como é só a curiosidade. Eu estava tossindo um pouco, me submeti ao exame, deixa eu fazer para ver o que vai dar, e fui almoçar. 1 hora, 2 horas depois, a Ana Paula, que é a nossa responsável lá pelo laboratório, me telefona e disse: doutor, o senhor está com Covid. Eu digo: então vamos terminar aqui de almoçar e eu vou no hospital falar com o doutor Francisco. Isso foi no dia 11 de novembro de 2020. Aí eu terminei e fui lá conversar com a doutora Lívia. Aí ela disse: olha, por precaução, nós vamos lhe internar. Eu digo: por precaução, nós não vamos ser internados, porque hoje tem um jogo do Flamengo e eu preciso assistir o jogo do Flamengo. Amanhã eu volto à sua presença, e se for o caso, não, doutor Valdir, o senhor tem que ser internado hoje, não tem, eu não concordei. Aí ela telefonou pro meu filho em Vitória da Conquista, meu filho veio de lá pra cá, e disse: meu pai, você tem que ser internado. Eu digo: amanhã. Hoje eu vou assistir o jogo do Flamengo. O senhor trocou o internamento pelo jogo do Flamengo. E assim foi. Eu terminei indo para casa, Ricardo foi para minha casa também, para ficar prestando atenção. 6 horas da manhã, Ricardo me acorda: meu pai, vamos para o hospital. Eu digo: eu vou para o hospital fazer o quê? Você assumiu o compromisso com a doutora Lívia e eu acho que você tem problema, então vamos para o hospital. Aí eu fui, a doutora Lívia me internou e já me mandou para a UTI, por precaução, dizia ela. E essa precaução, isso foi no dia 12 de novembro, e eu fiquei até o dia 18 de dezembro. Então, foi um bocado de dias. Quando finalmente eu saí e fui para casa. Você chegou a ser entubado? Eu passei 19 dias entubado. E Vitória estava perguntando: como é que é? Olha, é como se você estivesse dormindo. Falar com alguém que foi entubado assim, né? Você tem visões, mas você não sabe nada do que se passa. Depois que eu saí, eu tive a curiosidade de pedir o prontuário para me dar uma examinada. As 300 páginas, sei lá, 400 páginas. Eu só vi paciente grave, paciente grave, paciente grave, paciente grave, paciente grave. O doutor Antônio Augusto, que fazia parte da provedoria naquela época, que foi a pessoa que me substituiu durante esse afastamento, ele disse que eu estive no bico do urubu. E que ele teria dito pro urubu que eu era flamenguista, mas há quem diga que quem teria dito urubu teria sido o Eric, né? Opa, ele é flamenguista, não leva não. Aí o urubu abriu o bico e me soltou, né? Mas aí Eric, que foi um indivíduo de muita coragem, assumiu a unidade Covid, se meteu lá por dentro e tal, e foi quem cuidou primeiro de Augusto Castro. Augusto foi primeiro do que o senhor, Foi primeiro do que eu. Augusto foi no começo de março de 2020. Antes da eleição. Augusto foi antes da eleição, bem antes. É verdade. E eu já não tive nem a oportunidade de votar naquela eleição, porque eu estava internado. Até uma história muito curiosa, que eu ainda vou confirmar, mas me parece ser verossímil, que um pouco antes de Augusto ser internado, ele, como deputado estadual, ele tinha conseguido uma emenda, e com essa emenda ele destinou essa emenda para a Santa Casa, que adquiriu os respiradores, que inclusive deram apoio à Santa Casa nesse momento mais tenso que foi
a pandemia. E que, inclusive, foi digamos assim, um vetor de recuperação dele, porque aqueles respiradores cuja emenda ele conseguiu colocar para a Santa Casa era um dos equipamentos que estavam lá, porque ele havia conseguido e ele foi salvo. Olha, eu não posso lhe garantir se foi exatamente assim, mas eu posso dizer que Augusto, sim, como deputado, conseguiu emendas para a Santa Casa. Augusto, sim, depois de eleito, ele conseguiu, através de deputados com quem ele se relacionava, emendas para a Santa Casa. Não sei se esses valores foram aplicados exatamente nisso. Sim. Agora, uma coisa eu tenho certeza, os respiradores foram essenciais para a recuperação daqueles que estavam com Covid, que terminaram, como ele, como eu, sendo entubados. É possível que parte desse dinheiro tenha sido aplicado na aquisição disso, mas eu não posso garantir. Agora, lhe garanto que vou conferir e depois eu lhes darei a resposta. Muito bom. Se ele o fez, foi muito bom. Se ele não fez, foi aplicado em outros equipamentos que também estão salvando vidas da mesma forma. Doutor Valdez, qual é a parte mais fácil e qual é a parte mais difícil de trabalhar como provedor da Santa Casa? Rapaz, a parte mais fácil é quando você consegue montar uma equipe. E eu tive essa felicidade de encontrar uma série de pessoas que realmente se dedicam e são competentes daquilo que fazem. É o caso de Peter e André, que são os encarregados de manter essa relação política com prefeito, governador e tal, etc. Eles são muito bons no que eles fazem, na captação de emendas parlamentares e por aí fora. Nós temos Hamilton, que é o nosso diretor financeiro, é muito bom no que ele faz, porque para quem não tem dinheiro e conseguir ir botar uma moedinha aqui, outra ali, tem que ser um artista. Wagner, que é o nosso diretor administrativo, também muito bom no que faz. E nós temos duas médicas que são excelentes naquilo que fazem, que é a doutora Fabiane e a doutora Maria Carolina, que nossa querida Vitória já as homenageou em momento passado e com muita justiça, diga-se de passagem, né? Então, montando a equipe, as coisas ficam mais fáceis. Agora, o mais difícil de tudo é que saúde é caro. Saúde implica em muita despesa. E é uma coisa que a gente não tem dinheiro. Por quê? Porque a tabela do SUS é de 1994. E ela não foi atualizada ainda? É de 1994. Hoje, a gente recebe, por uma consulta a um paciente, se é uma consulta normal, uma consulta comum, R$10. Se é algo mais complexo, que envolve o neurologista, o cardiologista, aí a gente ganha muito mais, ganha 14. É até brincadeira, né? Um parto, a remuneração do SUS é em torno de R$600. R$600 para pagar o obstetra, pagar o anestesista, pagar o pediatra que examina o primeiro exame do bebê, pagar o uso da instalação e tal, etc. A alimentação, tudo, né? Principalmente as mulheres sabem que um parto hoje, no particular, não fica por menos de 6 ou 8 mil reais em Itabuna. Porque se nós formos para Salvador, nós vamos ter que pensar em 10, 12 mil reais. E vai por aí afora. Isso num complexo hospitalar, Santa Casa Misericórdia de Itabuna, que cuida do Hospital Calixto Midler de Filho, que cuida do Hospital Manuel Novaes e que a partir de amanhã vai estar cuidando, né, já está reabrindo aí o Hospital São Lucas. Olha, a Santa Casa de Misericórdia cuida do itabunense desde a hora que ele nasce até a hora que ele morre. Por que eu digo isso? Porque no Manuel Novaes nós cuidamos da criança que nasce. Amanhã, se mulher, nós cuidamos dela quando ela vai ter filho. Amanhã, se ela tem um problema ou outro qualquer, vai ser operada provavelmente no Calixto Midler. E amanhã, se morrer, vai para o Campo Santo, que também é da Santa Casa. Cuidando de tudo. Então nós cuidamos Exatamente. linha geral, né? O que é esse filme, né, que o senhor chegou aqui jovem em Itabuna, a Itabuna que era quando o senhor chegou e a Itabuna que é hoje. Como é que o senhor vê essa Itabuna do passado, essa Itabuna de hoje? Olha, a Itabuna do passado era muito mais promissora. Existia uma expectativa muito maior. Por quê? Porque era o cacau começando a ter mais preço, o desenvolvimento de cacau, as pessoas investindo na cacauicultura e por aí fora. De repente, veio a vassoura de bruxa e foi como se botasse uma pedra de gelo numa panela fervente. E Itabuna ainda não se recuperou disso.
Itabuna está demorando a se recuperar disso. Uma pedra de gelo numa panela fervente que fez com que a panela esfriasse, né? Esfriasse. Então, Itabuna, que vinha numa velocidade, de repente puxaram o freio de mão e nós ficamos presos. Quando eu cheguei aqui em Itabuna, Itabuna era a terceira cidade da Bahia. Nós tínhamos Salvador, Feira de Santana, Itabuna e o resto. Hoje Itabuna deve estar em quinto ou sexto lugar. Itabuna era um nome forte lá fora. Era um nome forte lá fora. Mas nós vamos recuperar isso. Nós vamos recuperar isso porque hoje nós temos aqui 2 faculdades particulares de medicina, nós temos uma faculdade de medicina do Estado, nós temos uma linha de serviço muito grande e eu acho que nós vamos conseguir recuperar isso. E tá chegando mais o prefeito Augusto Castro está aí trabalhando, eu espero que aquele que o suceder dê continuidade, que a gente realmente consiga transformar Itabuna, assim como outros transformaram Vitória da Conquista, porque Vitória da Conquista disparou, né? O que não aconteceu conosco, infelizmente. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Itabuna é uma mãe, né? Itabuna é uma mãe acolhedora. Muitas histórias de homens que vieram para cá foram mudadas aqui. Como a sua história, que você também acreditou na cidade, trabalhou muito também, e hoje é a pessoa que você é, com todos os espaços que o senhor tem hoje, né? Em várias áreas, como professor, como advogado. Empresário, como professor, como advogado, como provedor da Santa Casa, como pai, como marido, como pai e como itabunense. E como amigo que acolheu tantos hoje seus alunos, toda essa história sua, que quando você chegou aqui você não imaginava, né, o senhor não imaginava que tinha essa história para percorrer, esse caminho trilhado, que Deus tinha já preparado esse futuro, esse destino seu em Itabuna. Quando eu cheguei em Itabuna, eu não imaginava que ia passar por essa estrada, não. Por essa estrada. Mas eu lhe digo uma coisa. Uma estrada de vitória. Hoje eu sou muito grato a Itabuna por essa caminhada que eu passei e que ainda estou passando. E eu acho que ainda tem algumas coisas a fazer e, se Deus quiser, nós conseguiremos chegar lá, se Deus quiser. Que futuro o senhor enxerga para a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna? A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, se Deus quiser, com o trabalho que nós estamos fazendo, com a ajuda que nós estamos recebendo, nós deveremos fazer com que a Santa Casa venha a disputar o primeiro lugar, não só como entidade do interior, mas venha disputar o primeiro lugar entre as grandes Santas Casas que existem no Brasil. Porque, para isso, nós temos uma equipe médica de primeiríssima qualidade, nós temos uma equipe administrativa que está lutando para vencer as dificuldades, e o nosso problema maior hoje é dinheiro. Mas isso nós vamos superar também, se Deus assim permitir. Foi pioneira em muitas coisas, né? Eu me lembro, por exemplo, que a Santa Casa foi pioneira, por exemplo, em transplantes de órgãos aqui na região. Acho que até então só se fazia em Salvador. E a Santa Casa, no interior da Bahia, foi a primeira. Nós estamos tentando nos requalificar para o transplante de rins. Sim. No que diz respeito à cirurgia do coração, problema do coração, agora recentemente no nosso hospital nós implantamos o primeiro micro marca-passo, que é um marca-passo do tamanho de uma moeda. Foi implantado aqui no nosso hospital há poucos dias atrás. É uma inovação, foi o primeiro no interior. Então a Santa Casa tem sido pioneira numa série de coisas. Temos sido pioneiros numa série de coisas. E nós não vamos abandonar isso não, nós vamos continuar com essa luta. A Santa Casa vai ser, com certeza, uma grande Santa Casa. Eu quero assim, sua mensagem para Itabuna. Sua mensagem para o povo de Itabuna, doutor Valdez. Olha, eu digo para vocês itabunenses, se orgulhem da sua cidade. Lutem para que a sua cidade seja uma cidade maior e melhor. Lembrem-se que a Santa Casa é de vocês e que nós precisamos fazer com que a Santa Casa seja também maior e melhor. Porque a Santa Casa, a cidade de Itabuna, existem em função dos seus habitantes. Vamos gostar de Itabuna, eu gosto de Itabuna e que todos gostem de Itabuna. E ratificar o convite, amanhã às 11 horas, inauguração
reabertura. Amanhã, às 11 horas, com a presença do nosso governador, com a presença do nosso prefeito e de outras autoridades, com a presença do deputado Paulo Magalhães, que eu não posso esquecer, senão ele me puxa a orelha, nós estaremos fazendo a reabertura do Hospital São Lucas. Já está lá nos últimos detalhes, fazendo os últimos ajustes, para que amanhã às 11 horas a gente entregue essa unidade à população. Então, fechando, agradecendo a doutor Valdécio, foi muito gratificante sua presença aqui, contar a sua história. Eu fiquei emocionada, viu? E aqui sentou, nesse mês, pessoas que realmente têm uma história com Itabuna. Foi gente de verdade, você sabe que tudo que eu faço é de verdade. Então, você foi um dos escolhidos para sentar nessa cadeira e contar a sua história, porque sua história é de verdade. E você é gente de Vitória. Então, até amanhã, com Gente de Vitória. Um especial no Gente de Vitória, né? Amanhã temos um convidado. Então, até amanhã. Quero agradecer a Deus e, com a vontade de Deus, estaremos aqui. Ok, Bárbara? Já estamos encerrando mais um programa TVI News, na edição de hoje, né? Quero agradecer a sua audiência e dizer que amanhã tem mais, a partir das 10 horas, ao vivo, a programação especial de aniversário de Itabuna, tá certo? Aquele beijo, aquele abraço para você. E o próximo programa é o Alerta Cidade. Daqui a pouquinho você acompanha, que está no ao vivo, e quem vai assistir o programa gravado, tem outras programações. Muito obrigada. Tchau, tchau.